Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui dando início à nossa última mesa do 25º Combio, e eu queria começar já agradecendo a todo mundo que acompanhou a gente ao longo do congresso inteiro e todos que estão nos assistindo agora. Foi muito gratificante toda essa jornada aí da organização, de ver o público interagindo com a gente pela primeira vez nesse Combio virtual. Acho que foi uma experiência muito rica para o CRBio e para os profissionais e estudantes também. E aqui nessa nossa última mesa do 25º Combio, a gente vai tratar de um assunto que é extremamente importante e que, inclusive, foi trazido à tona várias vezes em outros momentos do Congresso, tanto em conferências quanto em mesas redondas também. É a questão das mídias sociais. A gente vai conversar aqui sobre o universo das redes sociais, as diferentes formas que elas podem ser utilizadas como ferramenta mesmo de trabalho para biólogos e para biólogas, inclusive também como uma importante ferramenta para a formação de estudantes de ciências biológicas. A gente vai ter aqui um estudante na nossa mesa com a gente, e a gente vai tentar tratar em especial do trabalho de divulgação científica, mas também do trabalho da própria divulgação da profissão da biologia, né? Eu sou a Marcela Pereira, eu sou jornalista e sou analista de comunicação do Conselho Regional de Biologia da Primeira Região. E agora eu vou apresentar aqui nossos convidados de hoje, começando aqui com o Fabiano Soares. Ele é biólogo fundador da Zero Inset, que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, que oferece serviços de controle de pragas. E ele é dono lá do canal Biólogo Zero, no Instagram e no YouTube. E lá ele dá dicas para os profissionais que atuam nessa área de controle de pragas e também traz informações bem interessantes para a sociedade em geral relacionadas a vetores e pragas também. Estamos aqui também com o Gabriel Anunciato. Ele é estudante de Ciências Biológicas na Unesp de Assis e ele atua no projeto Bicho Folha, que tem lá uma página no Instagram bem legal e é um projeto de extensão da Unesp, e eles têm como objetivo popularizar mesmo o acesso à ciência. E o Gabriel trabalha também com divulgação científica na conta pessoal dele também no Instagram. E aí temos também o biólogo Henrique Abrão Charles. Ele é especialista em serpentes e ele tem uma página lá na internet, um site, né? Tem canal no Instagram, tem no Twitter, Facebook, YouTube. O principal dele, acredito que seja o YouTube, ele vai conversar com a gente sobre isso. E ele trata lá das serpentes e desenvolve um trabalho de educação ambiental e de conscientização sobre a importância desses animais, os cuidados que temos que ter, tudo isso ele vai trazer para a gente aqui. E por fim, a gente tem o André Henrique, de Resende Almeida. Ele tem um canal também no YouTube, em que ele fala muito da atuação profissional e de opções de carreiras lá para biólogos e biólogas, inclusive fala também do empreendedorismo, que é aqui nosso grande tema do Combio. Então, agora eu vou querer convidar nossos colegas a realizarem suas exposições individuais, certo? E aí, com 10 minutinhos para cada um, e depois a gente vai travar um debate aqui. E eu peço que, desde já, o público mande aí suas perguntas, suas dúvidas, para a gente trazer aqui para os profissionais e para o nosso estudante Gabriel, para a gente pensar como vocês podem começar nesse ramo, que tipo de dúvida vocês têm, como iniciar, ou se você já tem um trabalho nesse segmento, o que é que você está precisando saber para conseguir desenvolver ainda mais o seu trabalho. Então, vamos lá, começando aí com o Fabiano Soares. Com você a palavra. Tá mudo. Tá fechado, Fabiano. Eu sempre faço isso. Pessoal, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com grandes profissionais. Realmente eu fico até com vergonha de começar aqui a mesa redonda e tal. Eu vou contar como que eu comecei a trabalhar com redes sociais. Eu, na verdade, nem era muito de redes sociais, não utilizava muito Instagram, Facebook e tal, só postava foto lá. Mas isso aconteceu depois de eu ter criado a minha empresa, que é a Zero Inset, né? Uma empresa de controle de pragas. Eu sou de Porto Alegre, eu me formei em Pelotas, que é uma cidade bem próxima de Porto Alegre e tal. Me formei em 2014. Me formei já destinado a seguir na pós-graduação. Eu trabalhava com farmacologia e tal, então o que eu queria era ser pesquisador mesmo, era para isso que eu tinha me dedicado durante a minha graduação. Até que eu cheguei no mestrado e tal, saí de Pelotas, onde me formei, fui morar em Florianópolis para fazer um mestrado em farmaco e tal.
E quando eu cheguei lá, eu comecei a ter uma coceirinha dentro de mim, assim, dizendo que eu não queria fazer aquilo. Eu queria trabalhar como biólogo. Percebia que a academia não era para mim de alguma maneira, por mais que eu tivesse ficado durante toda a minha graduação dentro do laboratório, quando eu saí e fui para o mestrado mesmo ali formado, eu comecei a sentir essa sensação de frustração profissional. Só que eu não saía do mestrado porque era bolsa e tal, né? Tinha aquela segurança, mas a minha vontade era sair. Até que aconteceu uma situação, eu descobri que ia ser pai no meio do caminho. Daí eu pensei assim, bom, cara, R$ 1.500 de bolsa, vou ser pai, eu estava com 25 anos. Não vou conseguir sustentar o meu filho com essa bolsa de R$ 1.500 que a gente tem, né? Eu morava num kitnet, pagava R$ 600 lá, tudo incluso, né? Bem aquela coisa do estudante. E eu era meio que inconformado com essa situação, sabe? Tipo, o cara se forma, tu já é um profissional, mas a bolsa não condiz com o salário de um profissional. Daí, quando eu tive esse baque que eu descobri que eu ia ser pai, eu resolvi sair fora. Saí fora do mestrado, abri uma empresa de controle de pragas, comecei a trabalhar aqui em Porto Alegre com a empresa, né? Aí foi toda uma trabalheira, toda uma função. Eu me juntei com um amigo meu, o Richard, que a gente se formou junto e tal, ele é meu compadre, começamos a trabalhar aqui em Porto Alegre, a empresa começou a dar resultado e durante todo esse período de 2016, que foi quando eu criei a empresa, até 2020, ali na pandemia, eu trabalhava só com a empresa. Então, eu fazia divulgação científica com eventos presenciais, trabalhando com controle de pragas aqui em Porto Alegre, né? E daí, quando um pouquinho antes da pandemia começar, ali em 2020, uma amiga minha que trabalhava comigo, ela me disse, Fabiano, tu tinha que ensinar outras pessoas essa área que tu trabalha aí, porque é muito legal do controle de pragas, os biólogos não se colocam no mercado, aquela história que a gente já conhece, né? E daí eu conheci o marketing digital, conheci as redes sociais, essa função dos cursos e tal, e criei o canal Biólogo Zero. Daí ali eu comecei a compartilhar as minhas vivências ali como empreendedor de controle de pragas, né? Tipo, começando do zero o negócio. Criei um curso para vender, para bancar ali toda a função da produção dos conteúdos e venho fazendo isso desde o início da pandemia. Então, a minha história, basicamente, com a divulgação científica nas redes sociais, aconteceu assim meio por acaso. Num primeiro momento, eu queria ganhar dinheiro como biólogo, saí do mestrado, criei uma empresa e depois já na intenção de vender um curso. Né? E daí aí eu comecei a juntar outras coisas, comecei a ensinar o controle de pragas, daí eu uso muito o Instagram, né, para produzir os conteúdos. Daí primeiro eu fazia vídeos, vi que a coisa não estava funcionando. Daí comecei a produzir uns stories ali, compartilhando minhas rotinas ali com as baratas, com os ratos, e eu comecei a perceber que isso gerava o interesse das pessoas. Né? As pessoas acompanhavam, retinha melhor e tudo mais ali os conteúdos. E eu me especializei principalmente no Instagram. Só que tem uma coisa, né? O Instagram, as redes sociais, Facebook, Instagram, elas requerem um investimento ali para tu conseguir se manter crescendo. Senão ela te derruba. Então, por exemplo, se tu não vende um curso, um negócio que tu consiga investir em tráfego, o negócio não cresce. Daí o Richard, que é o meu sócio, ele começou a fazer vídeos ensinando técnicas de manejo de morcegos no YouTube. Os vídeos deles começaram a subir, e ele me disse, talvez seria legal também tu começar a produzir uns conteúdos lá no YouTube. E daí eu comecei, faz acho que, sei lá, 1 ano que eu estou produzindo os vídeos e eu percebo que o feedback que a rede social do Google dá é muito melhor, assim, ele te posiciona, o teu trabalho acaba não ficando para trás. No Instagram, no Facebook, se tu não está patrocinando, se tu não está investindo em tráfego, ele fica te derrubando, oscilando, e isso, para quem está produzindo conteúdo, é chato, porque tu precisa ter o feedback das pessoas que estão ali consumindo o teu conteúdo. Às vezes tu produz um negócio, a rede social não entrega, tu pensa assim, será que estou fazendo um negócio ruim, o pessoal não está gostando da qualidade? Mas não, é aquele algoritmo lá infeliz que não ajuda, né? Daí tem essa situação. Daí a gente vai vivenciando, né? Vai investindo. No meu caso ali no Insta, eu invisto, acabo investindo porque no final das contas eu vendo um curso que paga o investimento, né? Se tu não tem um negócio que não vai pagar o investimento, é muito difícil tu ficar ali produzindo conteúdos nessas redes sociais. No YouTube eu percebo, pela minha pequena experiência, que a resposta é muito melhor, assim. E eu tenho pouquíssimos vídeos ali, sei lá, menos de 100, menos de 50 vídeos, eu acho. E é basicamente isso, até abro espaço para o pessoal conversar, e acho que a minha parte é essa, que eu trabalho, que eu venho fazendo. Não, legal, Fabiano, muito bom. Aí você compartilhou a sua experiência, que ela não tem tantos anos que você está nisso, mas você já chegou a aprender muito, porque eu acho que nas redes sociais todo dia você aprende um pouquinho, né? Sim, aprende muito.
Muito legal. Aí agora o Gabriel gostaria de apresentar um... Olá, gente. Eu preparei uns slidezinhos para vocês verem, né? Para ficar um pouco mais fácil o acompanhamento. E é isso, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre divulgação científica nas redes sociais, né? Eu que sou um ingressante, né, na divulgação científica, estou aqui com diversos outros figurões aí que já têm mais tempo. Vamos trocar uma ideia aí, pode passar, fazendo favor. Bom, começar me apresentando, eu sou o Gabriel Anunciato, né? Atualmente estou graduando o 4º ano em Ciências Biológicas, indo para o 5º. E eu comecei meu caminho na divulgação científica junto ao projeto Bicho Folha, quando ainda eram presenciais as atividades, né, antes da pandemia. Nós fazíamos eventos, né, nós íamos a feiras públicas mesmo, feirinhas, escolas e outros lugares para mostrar o que a gente estava fazendo dentro do laboratório, o que estava sendo feito lá dentro da Unesp, né? Porque a gente tem um pouco de distância, né, da população, e essa foi uma maneira da gente conseguir diminuir um pouco a distância que a gente tem da população e a população saber o que está sendo feito lá dentro do campus, né? Apesar de ser público, muita gente não sabe que a Unesp é pública, né? Não sabe que você pode entrar no campus, e isso é meio chato, né? Então a gente tem que fazer um esforço para a academia não ficar só na academia, né? A gente tem que dar o retorno. Pode passar. Recentemente, eu criei a minha rede social, né, que eu mais uso, que é o Instagram, né? Aí estão algumas fotos que vocês podem ver, né? E o engraçado é que o pessoal fala, nossa, você tira essas fotos legais e tudo mais, que equipamento que você tem? E, gente, tudo com celular, tudo feito na palma da mão, né? Algumas coisas eu utilizo o computador também, mas tudo com o celular, e é para mostrar que a gente consegue sim começar, a gente consegue sim fazer um conteúdo de qualidade com apenas um celular na mão, né? Sem depender de equipamentos, né? E isso é o mais importante no final, é a vontade e a iniciativa, né? De você sair do zero e começar e fazer com que o seu trabalho seja visto, com que a sua profissão seja vista de outra maneira, né? Pode passar. E agora tem alguns pontos que eu considero super importantes, né? Vou compartilhar aqui com vocês para a gente voltar a discussão aqui também, né? A gente sabe que a divulgação científica é importante, mas como? Né? Ela tem a sua importância político-social, né? A gente sabe que a ciência ainda está em difusão. Nem todo mundo pratica ciência, por mais que as universidades públicas estejam recebendo mais pessoas agora de outras camadas sociais, né? Só que ainda não é o bastante, né? Então, um dos objetivos da divulgação científica é, sim, difundir a ciência, né? O conceito de divulgação científica está dentro da difusão científica, né? A difusão científica engloba diversas outras formas de conhecimento, né? E a gente tem que sempre manter em mente, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, propostos pela ONU. A divulgação científica não se encaixa em todos, mas se encaixa em alguns específicos, e é muito importante o objetivo 4 também, né, que é uma educação de qualidade. A gente sabe que nas redes sociais está lotado de informação, e muitas vezes aquela informação não é certeira, né? Não é embasada em estudos e tudo mais. Então, a divulgação científica vem aí para isso, né? Vem para proporcionar um conteúdo de qualidade para todo quanto é tipo de público. Pode passar. Então, a ciência, ela também tem um caráter transformador, né? Quando a gente tem o conhecimento, a gente se sente muito mais seguro para fazer o que for, o que seja, né? Então, segundo Previtt, há evidências de que a comunidade científica sabe pouco de como são formadas as atitudes sociais.
E uma atitude social que a gente quer, né, que a comunidade científica quer, sempre quis que a população tivesse, é a busca pelo conhecimento embasado, né? Se você vai procurar alguma coisa na internet, você tem que saber aonde procurar, senão você vai acabar encontrando informações equivocadas, né? E a ciência também tem a divulgação científica, perdão, não a ciência em si, mas ela também tem o papel de diminuir o espaço entre o conhecimento científico e o conhecimento popular. A gente sabe que tem muito que a ciência pode aproveitar do conhecimento popular e, né, a gente sabe que medicamentos fitoterápicos e tudo mais, a gente sabe já, por exemplo, o maracujá que tem propriedades calmantes, né? A gente pega aquilo, leva para a academia, transforma em um fitoterápico, né, que é depois disponibilizado em farmácias e tudo mais, né? Então a gente pega o conhecimento popular e dentro do método científico a gente pode depois voltar esse conhecimento para a população. Pode passar. E como a gente estava falando de divulgação nas redes sociais, a gente tem que sempre manter em mente qual que é o propósito do nosso público-alvo, né? A gente estava comentando, né, sobre a avidez pela, pela, pela loucura das redes sociais, né? A gente tem aí o TikTok entrando com os vídeos de arrastar para cima e você fica ali vendo não sei quantos vídeos por não sei quantos minutos. Então, esse apelo pela rapidez acaba deixando o nosso trabalho um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente sabe que um conhecimento científico ele é difícil de ser passado de uma maneira rápida, assim, né? Então, o nosso trabalho como divulgadores científicos é disponibilizar esse conhecimento de um modo que o público mantenha o interesse, né? A gente tem que descomplicar a produção acadêmica, a produção científica, e para poder proporcionar um conteúdo instagramável ou publicável no YouTube, né? Que nem o Henrique. E a gente tem que deixar sempre os nossos objetivos e os benefícios da divulgação científica, o porquê a gente disponibiliza um conhecimento de qualidade e o público precisa notar isso. O público precisa notar que aquilo é bom para ele, porque aí sim vai ter um investimento do tempo da pessoa para entrar no seu Instagram, entrar no seu TikTok, entrar no seu canal no YouTube para consumir conteúdo de qualidade, né? E fazendo isso, a gente gera um sentimento de pertencimento à ciência, né? Porque a ciência não é só dos cientistas, né? A ciência é de todo mundo. Os cientistas produzem a ciência para a população, né? A gente tem que sempre diminuir essa distância entre a academia e a população, porque senão a gente acaba dando de cara com problemas como a precarização das universidades, entre outros, né? E isso gera uma cascata de problemas nos quais é bem difícil recuperar, né? Pode passar. Bom, depois desses pontos que eu gostaria de deixar aqui com vocês, eu gostaria de fazer uns agradecimentos aqui ao pessoal do Biotrópica, especificamente ao Renato Gaiga, que me proporcionou o contato com o pessoal do CRBio e essa oportunidade incrível, a todos da organização do 25º Combio e pertencentes ao CRBio, muito obrigado, é uma honra, eu estou muito feliz de estar aqui, podendo trocar essa ideia com vocês. A todos os palestrantes aqui presentes, né, eu segui eles no YouTube, né, não conhecia alguns, mas vocês sempre são uma inspiração para a gente, né, que está começando, para os estudantes. E eu também gostaria de agradecer a todos os meus colegas de trabalho e de faculdade, porque, sim, sem eles, sem a ajuda deles, eu não estaria onde eu estou hoje, né, podendo participar de uma mesa redonda, né, com vocês aqui, e acho que era isso, a minha parte era isso, e bora aí. Muito legal, Gabriel, muito legal. A gente pode até tentar explorar depois essa questão aí do trabalho em equipe, né? Alguns de vocês trabalham individualmente, outros trabalham em equipe. A gente pode conversar sobre como é que funciona isso, o que é que poderia ser mais vantajoso, o que é que não é. E agora eu queria passar aí a palavra para o biólogo Henrique. O som tá legal? Tudo bem?
Então, galera, primeiramente eu queria agradecer aqui o convite do CRBio, né? Uma honra estar aqui. Eu fico muito feliz de ser convidado para participar com vocês. Percebo algumas coisas interessantes, porque eu vou falar aqui algumas coisas de como ganhar dinheiro nas mídias sociais, como o biólogo pode estar nas mídias sociais, mas eu quero falar algumas coisas que são paradoxais sobre essa distância da academia com a divulgação científica e a distância do CRBio com a academia com o CRBio e a academia com o profissional. Nota que aqui nós estamos utilizando o símbolo, né, biólogo, eu utilizo com muito orgulho, biólogo Henrique, biólogo André, biólogo Fabiano, o Gabriel só não está ainda com o título do biólogo, porque ele ainda não tem, mas ele vai chegar lá, já eu já considero ele um colega de trabalho. Esse título de biólogo é um título dado pelo CRBio, ele não é um título dado pela academia. Só é biólogo quem tem o CRBio. Isso tem que ficar bem claro para as pessoas. As pessoas estão mal acostumadas achando que biólogo é aquele que é formado em biologia. Não, aquele que é formado em biologia é apenas um formado em biologia. Para ele ser biólogo, ele precisa estar bem regulamentado com o seu CRBio. Senão, ele não pode ser considerado biólogo. E é nesse título que eu quero mostrar a importância da divulgação, a importância de que pessoas devidamente regulamentadas estejam trabalhando nas mídias sociais. Porque uma vez regulamentado, o conselho tem como te punir ou te beneficiar de alguma maneira. O nome biólogo é uma marca registrada no INPE. Quando você usa o nome biólogo, é uma concessão do conselho. E o que eu tenho visto é uma enxurrada de pessoas utilizando o nome biólogo e muitas das vezes não ficam passíveis de punição quando erram. Eu não sei se vocês lembram do caso da professora lá, que estava tentando utilizar o criacionismo e falando contra os homossexuais, contra a homossexualidade, alegando que aquilo era antinatural e etc. E ela se intitulava bióloga. E ela não era bióloga, ela não tinha CRBio. Da mesma maneira que muita gente da academia, e eu vejo isso nos conselhos, tá? Poucas as vezes eu vi conselhos chamarem realmente profissionais da área. Veja, eu, além de divulgador científico, além de tratar a minha vida como profissional nas mídias sociais como uma empresa, eu sou biólogo. Eu sou biólogo tanto na titulação quanto no técnico. Eu sou chefe de um parque. Eu montei um parque natural, praticamente, quase que só. Eu acabei de fazer um projeto sobre a criação de um CETAS no estado do Rio de Janeiro, e esse projeto passou. E quantas as vezes os conselhos me chamaram? O que eu vejo nos conselhos, geralmente, são os DRs, são os mestres, é sempre assim. Mestre nisso, doutor naquilo outro, mas o cara nunca usa o nome ali na frente, biólogo. Entende? Ele não usa o nome biólogo. Os conselhos geralmente chamam acadêmicos, que são de suma importância. Mas muitas das vezes esses acadêmicos, e eu já fui da academia e estou voltando, muitas das vezes o acadêmico não tem a menor noção do que é trabalhar como biólogo. Não faz a menor ideia, talvez nunca fará, porque não tem emprego para todo mundo. Infelizmente, isso tem que mudar. E uma das maneiras da gente mudar é melhorando nossos CRBios, fortalecendo os nossos CRBios, se registrando para que o CRBio tenha mais poder aquisitivo, para que mais fiscalização aconteça, para que mais empregos sejam gerados, para que a gente possa continuar trabalhando como biólogo. Então, dito esse paradoxo, eu quero lembrar também sobre o fato da academia, às vezes, não descer da Torre de Marfim para falar com a população. Henrique, mas você acabou de falar que é necessário que os biólogos se registrem, e você acabou de dizer que a divulgação científica está sendo pega por todo mundo e acaba tendo problema. Isso não é uma discrepância, porque o troço deveria ser desregularizado, deveria ser livre. Não é bem assim que funciona, porque a gente sabe muito bem que quem divulga pseudagem, quem divulga pseudociência, ganha dinheiro com isso e ganha muito dinheiro. E quando nós fazemos divulgação científica e não estamos profissionalizados sobre a perspectiva da divulgação científica, significa que a gente vai deixando tudo sempre para o final de semana, quando dá. Porque a gente tem que botar comida na mesa. Criança chora, eu sou pai de família.
Eu tenho criança para cuidar. E a gente vai sempre fazendo em segundo plano. Uma hora eu vou gravar um vídeo aqui para falar sobre ciência. E esse tempo vai acabando, até o momento em que eu não faço mais vídeo, enquanto que a pseudagem continua trabalhando e produzindo pseudociência. Dessa maneira, é de suma importância que a gente aproveite o nome biólogo, que está registrado sob a tutela do Conselho, e comece a entrar nesse mundo das mídias sociais. E agora eu vou falar aquilo que as pessoas mais queriam ouvir, e não só os paradoxos, que é como ganhar grana nas redes sociais. Eu poderia tirar um dia, se o CRB me convidar, para passar 1 ou 2 horas falando só sobre como ganhar grana nas mídias. E eu não estou falando de pouca grana não, tá, pessoal? As mídias sociais, elas estão aí, e elas devem ser profissionalizadas sim, porque, como eu disse antes, uma divulgação científica profissionalizada é uma divulgação científica mais bem feita, com muito mais tempo, com muito mais elaboração. É fato que o biólogo deverá se registrar para trabalhar com divulgação científica. Isso é necessário, cara, para que a gente possa ter a proteção do Conselho e para que a gente possa também extirpar qualquer um que venha falar besteira, sendo biólogo ou não. Olha, hoje você tem mídias sociais que pagam esporadicamente para você divulgar conteúdo. Dentre elas você tem o Instagram, dentre elas você tem o Kawaii, e até mesmo o TikTok te paga alguma coisa. Ou seja, esporadicamente você tem campanhas dentro das mídias sociais com o conteúdo que você produziu, seja ele científico ou não, para que você compartilhe nessas redes e receba uma grana muito parecida com o dinheiro que nós, biólogos, recebemos em projetos. Quem trabalha com fauna sabe muito bem o que eu estou falando, porque a fauna é uma situação onde você trabalha com projetos de empresa e você vai migrando o tempo inteiro. Então, sim, essa grana existe, porque cada tempo que a pessoa passa assistindo o seu conteúdo é um tempo de uma propaganda. Você tem uma ideia, nos meus vídeos do YouTube, todos os meus vídeos eles terão, no mínimo, obrigatoriamente 100 mil visualizações. Então, se tem uma propaganda que passa 100 mil vezes, essa propaganda ela tem uma taxa de conversão e alguém que fez a propaganda vai receber alguma grana e a gente também recebe alguma grana. Então, eu falei das mídias sociais que podem te pagar esporadicamente. O Instagram pode te pagar esporadicamente, Kawaii esporadicamente, e talvez até o TikTok também faça. Mas existem outras mídias, como, por exemplo, o YouTube e o Facebook, que te pagam regularmente pela questão da produção de conteúdo. E essa produção de conteúdo, dependendo de como você consegue manter o seu público, vai te gerar uma receita, pasme você, às vezes muito maior do que aquilo que você receberá como um biólogo tradicional, como um cara que vai para a fauna, como um cara que vai fazer algum outro serviço. Só para vocês terem uma ideia, eu sou biólogo concursado na Prefeitura de Macaé, e é uma das prefeituras que pagam melhor o salário. Não só sou biólogo, mas também sou professor aqui. Tenho 2 matrículas. E hoje, a profissão de youtuber, me paga mais do que ser professor e biólogo junto, aqui na Prefeitura de Macaé. E isso eu espero que sirva de lição para todo mundo aqui, que existe um nicho a ser ocupado e que está sendo ocupado, quer você queira ou não, ou pela pseudagem, ou por muita gente que não tem o menor preparo para estar ali. O segredo disso, o segredo de se manter nesse local é único. Faça conteúdos da sua especialidade. Comece montando a sua sala de aula, porque na sua sala de aula daqui a pouco tem 10 alunos, e daqui a pouco a sua sala de aula terá 100 alunos. E 100 alunos numa sala de aula não é pouco. A gente tem que parar de continuar nos comparando com outros grandes influenciadores que conseguem juntar muito mais gente, mas lembre-se que eles não estão com uma sala de aula. Eles estão com alguma coisa que oferece treta, oferece bunda de fora, ou algo parecido, e para a gente que está em sala de aula é uma coisa bastante diferente. Mas que, uma vez que você consiga montar a sua sala de aula, uma vez que você consiga montar um público, que mesmo que pequeno, você consegue viver daquilo ali, não só com aquilo que a mídia social te pagará, como também os cursos que você mesmo poderá fazer e poderá vender. Porque, veja, a grana que você recebe realmente
das mídias sociais são grana, é o dinheiro do seu produto. E o seu produto é a produção de livro, venda de camisa, venda de qualquer outra coisa, além daquilo que você pode retirar de um processo da mídia social. Então, esse nicho, ele existe. Ele está aí e eu sou a prova disso. Eu tenho 378 mil seguidores no YouTube. É uma quantidade muito pequena de seguidores comparado a outros canais que são gigantescos. Mas só para vocês terem uma ideia, nesse mês eu tive quase 15 milhões de visualizações. Isso significa que eu estou acima da maioria dos canais com mais de 3 milhões de inscritos. Isso é para você entender que o inscrito não representa tanta coisa. O que representa é a qualidade do inscrito que te segue. É ele que vai estar assistindo o seu conteúdo. Veja, eu estou acima do Richard Rasmussen nesse mês. Eu estou quase chegando no Flow Podcast. O Flow está batendo 22 milhões, eu bati 14,5. Acima do Rei das Serpentes. Se você pegar todos os canais de ciência, ó, Blablalogia, Nerdologia, Atila Marino, todos eles, eu fiquei acima de todos eles nesse mês. Juntos, Pedro Luz, com um público muito menor do que o deles. Eu não tenho 4 milhões, 5 milhões de inscritos. Tenho um público pequeno, mas é um público que assiste na minha sala de aula. Esse público existe para cada um aqui. O cara que vai assistir o inseto, o cara que vai assistir a borboleta, o cara que vai assistir alguém que sabe sobre anfíbios, alguém que saiba sobre serpentes, alguém que saiba sobre mamíferos. Sabe o que está faltando? Está faltando você entrar para as mídias sociais. Pode vir, cara, que dá certo, porque se você não vier, outro virá. E pode não ter a sua especialidade nem a proteção do nome biólogo, que é um nome que deveria ser mais valorizado e mais usado pela galera que é da biologia. Acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Muito legal, Henrique, muito bom. Acho que muito pertinente isso que você está falando. O orgulho, né, de ser biólogo, utilizar esse título aí. Aqui no CRBio a gente usa nas nossas matérias biólogo, inclusive com letra maiúscula, para mostrar aí como é importante esse título. Isso, inclusive, é um problema com a mídia, a grande mídia, né, a grande imprensa, que gosta muito da palavra especialista e não diz de qual área o especialista é. Então, muitas vezes aqui nossos conselheiros saem aí nos jornais, nos canais de TV e tudo mais, e coloca lá o especialista fulano de tal. Então, poxa, mas ele é biólogo. A gente sempre reforça nos releases e nos nossos conteúdos, mas eu acho que os profissionais fazendo isso por conta própria também, isso traz muita força para a categoria. Acho que isso é bem importante. Olha, Marcelo, deixa eu pegar um segundinho só do seu tempo, porque é uma coisa interessante. Eu tenho visto muitos amigos meus que se formaram comigo fazendo a mesma coisa, utilizando o DR, o MSC e etc., e não utilizam a palavra biólogo. Não utilizam. Eu estou falando de palestras próprias. E aí fica sempre aquilo, pô, mas aquele cara está falando de bioquímica, ele é doutor, ele é médico. Como sempre acontece. Não adianta, está no cultural. Todo mundo acha que o DR é médico. Então você vai lá falar sobre bioquímica e aparece na televisão falando sobre vacina, no qual nós, biólogos, somos a grande maioria, mas aparece o DR, não aparece biólogo. Gente, DR não é título. Aliás, DR é título, mas não é profissão. Eu sou zoólogo, meu título é zoólogo, eu sou profissional da zoologia. Mas eu sou biólogo, minha profissão é biólogo. A minha especialidade é que é zoólogo. Quem sou eu? Eu sou biólogo. Eu não sou... a minha profissão é biólogo. A galera tem que botar isso na cabeça. E é por isso que eu insisto aos conselhos a começarem a fiscalizar sobre quem anda utilizando a palavra biólogo sem ser. Porque somente sendo biólogo pode ser utilizado. E isso vai dar um status para a gente. Tipo, ó, se não tem CRBio, você não está sobre... Porque estar biólogo é importante por uma questão de segurança para a profissão. Por uma questão da gente não ter alguém falando besteira e utilizando a palavra biólogo. Então é importante que o Conselho comece a fiscalizar isso. Não, desculpa, perfeito. Esse é o trabalho que o Conselho tem feito, e justamente para proteger a sociedade dos maus profissionais, né, que estão aí sem registro, às vezes nem tem a graduação e se dizem biólogos e ficam aí divulgando. Isso é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco também, da responsabilidade, né, do divulgador científico e dessas pessoas aí que divulgam pseudociência, fake news, enfim.
um dos assuntos que a gente vai tratar aí mais na frente, mas uma coisa interessante da sua fala também é essa questão do espaço aberto para todos, né? Todos que tenham aí a condição do tempo, né, para criar conteúdo, como o Gabriel falou, com um celular você cria um conteúdo, tira uma foto muito legal e você pode começar dali e depois seguir investindo e crescendo. E acho que a democracia aí do espaço aberto aí da internet é muito interessante. E é um nicho de mercado muito, muito legal para o pessoal da biologia. Mas aí vamos lá agora com o André Henrique. Oi, tudo bom, gente? Estamos escutando? Sim. Então, eu mesmo sou inscrito no canal do Henrique e também no do Biólogo Zero. Eu gosto muito de consumir esse tipo de conteúdo, porque dá para a gente se inspirar, não só para a gente fazer do mesmo, mas para aplicar. Eu estou na mesma situação que o Henrique. Eu sou efetivo em uma prefeitura, mas antes de assumir o concurso, eu já fazia licenciamento ambiental. Mas eu não mexo com IA-RIMA, coisa grande. Só licenciamento ordinário, pequeno. Coisa que você consegue terminar em 15 dias. E você trabalha com muitos profissionais, engenheiro civil, engenheiro florestal, outros biólogos, enfim. Eu comecei a gravar vídeo mais para divulgar na minha região, nesses grupos de compra e venda de Facebook, para atrair mais clientela, para ficar mais conhecido. E eu vi que eu atraía um público igual eu, biólogo. E aí, depois de uns 10 anos que eu comecei a produzir mesmo conteúdo para ajudar a galera que está querendo entrar na área da gestão ambiental. Para quem quer trabalhar com licenciamento ordinário, que você trabalha em prefeitura, estado, coisa pequena, relativamente pequena. E nisso eu comecei a ver que muita gente não sabe, muitos de nós, biólogos ou estudantes, não sabem trabalhar, assim como eu imagino que acontece com o Fabiano. Muita gente não sabe como é trabalhar com controle de pragas, muita gente não sabe o básico de um licenciamento ambiental, muita gente não sabe nem como fazer o registro no conselho. Eu recebo muita pergunta no direct. André, como eu faço tiro meu registro? Eu falo, é relativamente fácil. Se você já é formado, tem a carga horária, vai e faz. Então, nessa coisa, você percebe o despreparo da academia. Porque eu faço mentoria para quem quer trabalhar com licenciamento ambiental. Eu tenho alunos meus de mentoria que são mestres e doutores. São professores universitários, têm mestrado e doutorado, e eu não tenho mestrado nem doutorado. Eu nunca nem corri atrás, porque eu passei muito cedo num concurso e meio que larguei a academia, meio que deixei para lá. E nisso eu vi que tem muita gente que quer aprender e dar aula. Ele quer tirar como se fosse um extra. E quando ele engrenar na carreira do licenciamento, ele vai ver que ele ganha em uma semana o que a escola paga em um mês, 2 meses. E aí o biólogo não volta para aula. O biólogo não volta para a academia. Eu imagino que com o Fabiano, com a empresa, seja a mesma coisa. Uma semana de empresa estabilizada paga 2 meses de salário de um professor. Então, esse tipo de conhecimento que falta para os alunos. Se ele entra como biólogo no mercado, ele vai longe, porque não tem como dar errado. Não tem, porque não tem biólogo suficiente no mercado. Minha cidade tinha 2 biólogos, um morreu de Covid, só tem eu. Minha cidade tem quase 60 mil habitantes. Só tem um biólogo na cidade. Acabou. Tem concorrência para mim aqui? Não tem. Várias cidades que eu sei vizinhas, ou tem um biólogo que não atua
Então, ele nunca se registrou, ele é bacharel também, mas não atua. Ele fala que é biólogo, eu não vou entrar em discussão, isso não é problema meu. Mas é isso. Falta esse tipo de profissional. Quando você entra e vê que vai dar certo, você larga a academia, você larga tudo. Então, você entrar... Eu uso meus vídeos não só também para gerar mentoria, mas para fazer mentoria, mas eu uso muito para atrair clientes. Isso é muito útil. Eu uso muito marketing digital para atrair o pessoal da minha região, porque ele vê meu canal, vê meu Instagram e vê a qualidade do produto que eu apresento nos stories, ou eu entregando uma licença ambiental para uma empresa, eles falam assim, poxa, semana retrasada, ele já estava protocolando, hoje ele já está com a licença. Não, esse cara é muito rápido, eu vou nele. Então, esse tipo de coisa, se você usa certo, a sua empresa deslancha. Igual eu acompanhei também os stories do Fabiano, são muito bons. Mostra o dia a dia de alguém que trabalha com controle de pragas. Então, se você mostra o dia a dia do biólogo, a galera vai e entra, te contrata. Entenderam? Eu acho que a divulgação científica e profissional só agrega valor. Eu vejo muita gente que desmerece o conteúdo digital por vergonha, por não sei qual motivo, diz que isso não é para mim, eu tenho preguiça, eu tenho vergonha. Uma colega de profissão nossa, isso dá dinheiro? Quem dá dinheiro é pai e mãe, né? Eu trabalho para ter dinheiro. Mas é o que também vocês falaram, a gente tem que botar comida na mesa. Eu não tenho tempo todo dia de gerar conteúdo. Então, eu fico um pouco à mercê do algoritmo, que às vezes não entrega o que deveria. Meus vídeos às vezes flopam. Então, falta eu estudar também, claro. Então, eu tenho que estudar mais o que eu estou postando. Eu tenho que ver o que meu público está consumindo. Mas eu também não quero sair da minha área de especialização. Então, o marketing digital, ele é extremamente importante hoje em dia, na minha opinião, em qualquer carreira. Porque o que mais a gente vê é advogado fazendo dancinha, médico fazendo dancinha, fisioterapeuta fazendo dancinha. Não vou nem falar de personal trainer, que ele tem que fazer isso mesmo, né? Tal. Então, eu não gosto que eu danço mal, mas se eu dançasse bem, certeza que eu estaria no TikTok fazendo dancinha. Eu acho que é isso aí, Marcela. É isso mesmo, Eu acho assim, você citou outras profissões, eu acho que essa questão das mídias sociais é uma coisa que permeia qualquer profissão, especialmente as pessoas que estão querendo trabalhar de forma autônoma, né? É muito comum você ver uma médica pediatra, tem lá o perfil dela no Instagram, e aí também acontece muito isso de várias profissões, advogados também, não só da área de saúde e ciências biológicas, de outras áreas também. As pessoas têm esse cuidado de investir na sua cara, na sua pegada digital, na sua cara ali aparecendo para as pessoas no meio digital. Isso é uma forma de se promover. E também é uma forma de promover sua própria profissão. Então, no caso aí de vocês, muitos de vocês divulgam a profissão de biólogo. Então, isso enriquece tanto a categoria quanto você mesmo como profissional. A gente falou aqui na mesa ontem sobre como abrir uma empresa e tal, a gente falou muito sobre o LinkedIn, como é importante o profissional ter um LinkedIn, ter o seu perfil ali profissional muito bem construído, muito bem detalhado, porque aquilo ali é uma vitrine para a contratação e para ele como empresário, como autônomo também. Eu acho que se alguém quiser complementar alguma coisa antes de eu começar eu queria complementar porque é o seguinte, eu vejo muito biólogo falando mal do Conselho de Biologia. Quer dizer, o cara nem é biólogo ainda. Ele acabou de se formar, o cara fez mestrado, doutorado,
e ele mete o pau no conselho. E o que acontece é que existe esse abismo entre a academia e o conselho, que assim, algo só acontece na nossa profissão. A gente conseguiu construir uma profissão de conselho, coisa que ninguém consegue mais, e, no entanto, os caras que nem profissional são ainda, são os únicos profissionais que vão lá e batem no conselho. Eu nunca vi advogado querendo tirar a OAB, eu nunca vi médico querendo tirar o conselho de medicina, eu já vi briga. Agora, querendo tirar, como acontece com a biologia, assim, é absurdo. Isso porque a nossa faculdade de biologia, ela não forma um técnico para trabalhar na área. A faculdade de biologia, ela forma pessoas para viver de seleção natural de bolsa de mestrado e doutorado. É uma bolsa, joga todo mundo ali, o cara se mata para conseguir uma bolsa, e o resto que não conseguiu vai para as Casas Bahia, quer dizer, não desmerecendo nenhum professor da Casa Bahia, mas vai para uma outra profissão que não é de biólogo, e só. E ele vai fazer o mestrado, o doutorado, vai passar 10 anos, 14 anos sem carteira assinada, para quem sabe ser um professor universitário, e se não conseguir nesses 14 anos, ele vai fazer qualquer outra profissão, porque ele se deu mal, não arrecadou para fundo de garantia, nada, absolutamente nada. Não existe a formação nas faculdades para um técnico de trabalho imediato. Se eu pego um biólogo recém-formado e falo para ele, vamos montar um laboratório, ele não sabe o que é MEI, ele não sabe o que é licenciamento, ele não sabe o que é CNPJ e CPF, ele não faz a menor ideia. Não existe essa formação dentro da faculdade de biologia. Eu tenho uma amiga chamada Keren Medeiros, que é influenciadora, ela fez biologia e fez medicina veterinária. E o que ela fala da medicina veterinária foi bastante diferente. Ela, dentro da medicina veterinária, foi treinada o tempo inteiro para ser uma profissional médica veterinária. Ela não foi treinada para fazer mestrado e doutorado. Isso é uma opção da pessoa. Mas ela foi formada para ser uma médica veterinária. Ela foi treinada a montar um laboratório, a montar uma clínica veterinária, ou um laboratório, ou trabalhar na indústria da agropecuária, ou qualquer outra coisa. Ela teve o know-how de tudo isso. O biólogo não tem isso. O biólogo ele não é inserido, não é treinado para entrar no mercado de trabalho. É seleção natural de bolsa, de mestrado e doutorado, onde não tem bolsa para todo mundo, não tem emprego para todo mundo. É isso que fazem com os biólogos. Dá uma pena de ver o biólogo recém-formado sem saber absolutamente nada. Absolutamente nada. Sendo que, cara, olha a quantidade de emprego. O cara pode assinar por uma ETE, o cara pode fazer licenciamento ambiental trabalhando com fauna, o cara pode fazer licenciamento ambiental trabalhando com flora, ele pode fazer licenciamento ambiental de tudo quanto é maneira, ele pode trabalhar no laboratório. A gama de empregos para biólogo é absurda. No entanto, pela ausência desse profissional nesses locais, porque ele não é treinado para ser técnico, esses locais acabam consumindo outros profissionais que nem são da área. Você tem, por exemplo, uma quantidade de médicos veterinários trabalhando com afugentamento de fauna, você tem zootecnistas, e pasmem você tem engenheiro florestal devidamente registrado, porque eles fizeram isso. Eles conseguiram fazer normativa, devidamente registrado para trabalhar com afugentamento de fauna. O que, para mim, assim, não estou aqui querendo causar problema entre profissões, eles têm a normativa deles, nós temos a nossa, mas eu acho absurdo que essa quantidade de profissionais biólogos, todos os anos desempregados, não estejam trabalhando porque não têm a menor ideia de que podem trabalhar. De que podem. Eles simplesmente podem trabalhar e não sabem que podem. Porque não têm know-how, não sabem nada, não aprenderam nada. Aí eles saem para o mundo capital e ficam culpando o conselho. Ora, o conselho trabalha com quem é profissional. Quem deve formar o profissional é a faculdade. E, no entanto, as faculdades que não conversam com o conselho, que são os primeiros coordenadores... o André lembra disso. A última grande discussão que eu tive, que eu falei que ia processar o cara, o camarada era coordenador de curso de biologia e estava lá falando lá no nosso grupo por A mais B que ele trabalhava como biólogo sem ser biólogo, que não precisava do conselho. E estava ensinando isso a todos os biólogos do curso de mestrado e pós-graduação. O que é um absurdo. Isso é uma coisa que o Conselho tem trabalhado muito nisso, da proximidade aí com as instituições de ensino superior. A gente tem feito muitas palestras dentro das universidades para conscientizar os alunos desde os primeiros períodos, os primeiros semestres lá do curso, que o Conselho existe. O que é que se pode fazer? A palestra sempre envolve as áreas de atuação dos biólogos.
essa gestão atual está muito preocupada com isso, de se mostrar para os estudantes universitários, para que a gente tenha um diálogo desde o começo, porque isso é muito importante, justamente, para a pessoa ter uma noção do que é o mundo real também, fora da academia. E esse discurso dentro das universidades tem muito relação com o fato de que não existe obrigatoriedade de registro, né, para os docentes. Para o professor, mas para o aluno precisa. Professores. Não, justamente, para o aluno após-graduado que quiser atuar profissionalmente precisa se registrar, mas o docente dele, os professores, não precisam. Então, ele passa o curso inteiro ouvindo que o conselho isso, o conselho aquilo. Então, por isso que é muito importante o conselho estar presente nas universidades, que é uma grande preocupação dessa atual gestão. Mas acho que o Fabiano estava querendo falar também, não é? Eu ia compartilhar essa minha vivência mesmo, né? Dentro da Universidade Federal, acho que isso também é bem forte. Há uma repulsa do mercado. Eu lembro que eu cansei de ouvir assim, professores falando: consultoria ambiental não dá dinheiro, empreender não é bem assim. Existe uma mentalidade, talvez por conta do perfil do profissional ali, e esse daí acaba causando distanciamento com o conselho. Eu não lembro de ter tido alguma troca com o conselho. Quando eu larguei do meu mestrado, pensei, vou fazer um registro do conselho e vou começar a trabalhar com controle de pragas, mas sabia eu que eu precisava ter pós na época, precisava disso, daquilo. Isso foi uma coisa que eu também bati bastante com o conselho aqui da terceira região, que foi uma situação bem curiosa que aconteceu com a gente. A gente abriu a empresa como MEI. Na época lá podia abrir dedetizadora como MEI, tá? Abrimos o MEI e daí eu fui lá me cadastrar como responsável técnico do negócio. Só que, como eu não tinha uma pós-graduação ou uma experiência ali no negócio, eu não consegui ser responsável técnico da empresa. E ninguém nunca me falou isso na graduação. Pensei, tu é biólogo, por que tu não vai poder trabalhar com um negócio que tu fez não sei quantas caixas entomológicas dentro da graduação? Por mais que eu não tivesse tido a experiência de controle de pragas, eu estava vendo os caras na rua trabalhando ali, tipo, qualquer um trabalhando com o negócio e eu não podia. Daí, o Richard, ele se formou junto comigo, né, o meu sócio, ele fez um técnico em Química, no IFSU, também um Instituto Federal, né, lá em Pelotas também. E daí ele fez o técnico e ele, como técnico em Química, pôde assinar como responsável técnico da 007. Eu pensei assim, não, pelo amor de Deus. Daí o cara que fez o técnico, ele também não viu, assim como ele não viu o controle de pragas no técnico, eu também não vi na biologia. O que a gente viu foi a mesma coisa. Mas o conselho dos químicos lá permitia que o técnico pudesse ser o responsável técnico, mesmo que ele nunca tivesse tido experiência prévia. A gente discutiu sobre essa situação no conselho e tal, e conseguimos entrar num consenso. Mas daí, com esse acontecimento, eu tive a seguinte reflexão, de que quando a gente não se coloca nas situações ali para fazer as coisas e se deparar com os problemas, passa batido. Se não tivesse outro biólogo que tivesse feito o que eu fiz, de começar um negócio do zero ali, com dedetização do jeito que deu, esse problema ia passar, os técnicos em química ficam assinando, a grande maioria dos profissionais técnicos, eles só assinam, eles nem chegam na empresa, então o cara ali paga R$ 1.500 para assinar, e fica o biólogo, no controle de pragas, ele acaba ficando como um profissional lá atrás da, sei lá onde, assinando, não tem protagonismo, não conversa com o cliente, não orienta, não passa uma educação ambiental, e daí a gente vê um mercado porque, tipo assim, cara, o mercado de controle de pragas dá muito dinheiro. Serviço de controle de cupins tem muito valor agregado, enfim, todo mundo sabe que dá grana. Acontece que o mercado, as pessoas precisam trabalhar aqui no Brasil, né? Muita gente começa a trabalhar, como eles chamam de Zé Bombinha. O cara que compra um pulverizador ali, começa a trabalhar do jeito que dá, não tem conhecimento, e às vezes ele nem sabe que pode buscar conhecimento, não tem um profissional para instruir, enfim, por N motivos, né? E o mercado vai perdendo a qualidade. E a gente vê um monte de biólogo parado que não conseguem se colocar no mercado, não sabem que podem atuar, não sabem que a sociedade valoriza, porque, por incrível que pareça, eu percebo que as pessoas, quando eu entro em contato com elas, falo que sou biólogo, explico as coisas, elas reconhecem o valor do biólogo. Elas gostam de eu ser biólogo. Tanto que eu coloquei no slogan da empresa, 0 em 7, controle de pragas feito por biólogos, porque isso já traz uma autoridade para as pessoas. A população valoriza o biólogo. A questão é, a gente não se valoriza. O próprio profissional, eu lembro que eu entrei na graduação e comecei dentro da minha cabeça, porque assim, eu entrei na biologia, meus pais não estudaram, fizeram estudar até a 4ª, 5ª série. Então, tipo, fazer faculdade na minha família já era algo super demais. Então, eu pensei, vou entrar na biologia, meu Deus, estou garantido na minha vida, né? Cheguei dentro da academia, uma das primeiras coisas que eu ouvi foi o seguinte, na biologia tem muito emprego de um professor, só não tem trabalho. Então, já façam o currículo Lattes de vocês e se preparem para o futuro. Tipo, daí tu vai construindo essa narrativa de desvalorização do profissional.
E daí tu vai criando isso que tu não pode, que tu não é capaz, que não tem como, e isso é ruim para a profissão, né? É péssimo. Oi, ô Fabiano, você falou do Zé Bombinha, eu lembrei na hora. Cara, eu não entendo por que o conselho pede especialização para qualquer coisa. Para plantar um gramado, você precisa de especialização em paisagismo. Pois é, eu considero assim, ó, que certos saberes, por exemplo, assim, controle de pragas é uma coisa que não é só aplicar veneno. Ele envolve todo o saber do biólogo. Eu acho que é uma área assim, de atuação que tu pega tudo da biologia, ele pega um pouco de ecologia, pega um pouco de botânica, pega fisiologia, pega bioquímica, tudo mesmo. Todas as resoluções do Conselho, que são lá publicadas pelo Conselho Federal, né, tem sempre um estudo por trás. E, assim, uma coisa que a gente tem fomentado bastante, tanto no Conselho Regional aqui, da primeira região, quanto a gestão atual do Conselho Federal, eles têm buscado dialogar cada vez mais com os profissionais, para entender melhor como é que funciona a realidade do mercado, a realidade dos profissionais. Por exemplo, essa resolução aí da saúde estética teve o fomento de muita gente que estava querendo trabalhar na área, que já pesquisava. Então, esse diálogo com o conselho é muito importante, desde lá da graduação até quem está atuando profissionalmente, quem quer galgar novos espaços para a profissão. Esse diálogo é muito importante e o que a gente tem feito é tentar abrir cada vez mais esse canal com todos vocês. Mas, assim, eu acho que a gente poderia tentar migrar um pouco mais para essa parte aí das mídias sociais, porque é o foco aqui. A gente, no Congresso, a gente trouxe muitos temas, né? E, inclusive, eu queria até deixar claro para todo mundo aí da audiência que os painéis ficaram todos gravados. Então, todo mundo pode acessar, pelo menos 30 dias eles vão estar disponíveis na plataforma. Então, vocês podem acessar e ver discussões sobre vários desses pontos que vocês estão trazendo, desde a formação lá da graduação, a reforma do currículo dos cursos de graduação, isso tudo foi discutido também aqui no Congresso, a importância de tudo isso. Mas acho que eu queria trazer aqui uma das perguntas que a gente pensou, né, de antemão, é como conciliar essa atuação profissional com o trabalho de divulgação, ou a vida acadêmica com o trabalho de divulgação. Eu queria saber de vocês quais são os conselhos para manter uma constância, né, nos conteúdos, manter o estudo lá do público, do engajamento, e até também saber um pouco de vocês, quais de vocês trabalham com equipe, vocês trabalham de forma autônoma, vocês conseguiram desenvolver habilidades com equipamentos de som, de imagem, como é que funciona? Quem está começando pode começar com equipamentos simples, pode sim, mas depois provavelmente a pessoa vai desenvolvendo habilidades e vai buscando um aperfeiçoamento técnico maior, né? Mas principalmente como conciliar, né, a atuação profissional ou vida acadêmica com todo esse trabalho que é da divulgação, porque dá muito trabalho. As pessoas que estão ali acessando pensam que é besteira, que no segundo você faz aquele conteúdo, mas é muito trabalhoso e exige muita dedicação de tempo, né? Vou falar, então, a minha experiência. Eu acho que a primeira coisa é tu enxergar como, se tu pretende, né, trabalhar com isso como um trabalho. Então, tu vai ter que ter a disciplina ali do trabalho. Também tem que cuidar da tua saúde mental. Acho que isso é primordial também, porque muitas vezes tu entrar numa loucura, tu estipular metas absurdas, isso vai mais te prejudicar do que te ajudar. Eu sei porque já aconteceu comigo. Por exemplo, vou postar todo dia. Comecei a perceber que isso começou a me causar um estresse em pensar, a qualidade do conteúdo cai, enfim. E eu acho que para se manter no mercado, tu tem que conseguir capitalizar o negócio de alguma maneira. Ou tu vai vender uma mentoria, tu vai vender um curso, ou tu vai vender um produto, enfim. Tu tem que... acredito que a divulgação científica ela deve ser feita, mas o profissional ele primeiro tem que se enxergar como profissional e ele tem que pagar os custos daquilo que ele está produzindo ali, né? Então, tu de alguma maneira tu tem que tentar profissionalizar. E eu não tenho equipe de produção de conteúdo hoje. Eu produzo tudo com o meu telefone, né? Comprei um telefone bom, comecei com um telefone ruim e tal. Percebi que precisaria de um telefone melhor, né? Daí investi. E hoje eu faço tanto... os cards do Instagram eu costumo fazer no próprio computador, né? Mas ali vídeos, edição de vídeos e tal, como sou eu mesmo que faço, eu faço tudo no celular. Então, porque eu acredito que nesse momento eu não estou disposto a investir em alguém para fazer esse serviço para mim, né? Porque é um custo também e tal, e daí eu prefiro investir em outras coisas. Mas eu acho que daí depende do tamanho que tu tá, né?
do quanto que o canal te retorna. Eu já fiz 3 turmas no meu canal ali, já vendi 3 vezes cursos, né? E dei uma parada agora para dar uma focada no meu trabalho aqui em Porto Alegre mesmo. Até porque os conteúdos, como eu estava falando, eles consomem, né? Eles te dão um desgaste e tal. É bem trabalhoso. Não é algo assim... Eu diria que o meu trabalho, quando eu comecei lá com controle de pragas, foi mais fácil do que o trabalho da produção de conteúdos, assim, em questão de novos conhecimentos que eu tive que adquirir. Com controle de pragas, estava tudo meio já na minha cabeça ali da graduação. Nesses conteúdos da internet, tu tem que buscar outros aprendizados, né? Comunicação, a própria edição e tudo mais, imagens, deixar as coisas legais, roteiro, enfim, essa é a minha experiência. Como a gente está falando de formas de conciliar, né, essa produção nas redes sociais com o nosso trabalho, né, a gente tem que sempre manter em mente, né, que o Fabiano falou, não adianta você querer turbinar a sua rede, postando todo dia, porque você tem o seu trabalho para você fazer, né? Acho que o momento de conciliar o nosso trabalho com produzir conteúdos para a internet é justamente quando a gente consegue fazer do nosso trabalho algo postável, né? A gente também tem que ver todas as nuances, né? O que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem na mão, né? No projeto Bicho Folha, a gente trabalha em equipe, né? A gente tem várias equipes de produção, né? Uns trabalham na parte de zoologia, outros na parte de botânica, e dentro também tem outros grupinhos separados, né? Então a gente acaba tendo muita gente ali para a gente pensar num conteúdo, né? Tem um lá que tá lendo um artigo, tá fazendo uma iniciação científica com alguma coisa lá, a gente para e pensa, como é que a gente poderia transformar isso num vídeo ou em alguma postagem carrossel lá para o Instagram, né? E não só ficar tentando buscar coisas que o público quer, né? Mas quando a gente produz conteúdo para a internet, fazendo com que a gente trabalha, ou seja, com o que a gente gosta de fazer, com o que a gente gosta de ler, com o que a gente gosta de pesquisar, acho que o conteúdo sai muito mais fácil, né? Por exemplo, eu tenho um amor gigantesco pela fotografia, ainda não tenho meus equipamentos, mas o celular já basta para eu começar. Então, eu faço com que eu saio para ir no mato lá, vou buscar tal planta, vou buscar tal bicho, e falo, vou tentar tirar uma foto legal para depois postar no Instagram, com um textinho pequeno lá para o pessoal ler o que é, se basear, colocar 1 ou 2 referências lá, e aí sim trazer o pessoal para aquilo, né? Nossa, ele tirou uma foto legal daquilo, ele estava lá não sei aonde, né? Fazer o nosso dia a dia um conteúdo instagramável, né? Assim, o momento de conciliar é difícil buscar o momento certo, assim, quando é que eu vou começar a produzir conteúdo mesmo e tudo mais. Eu posto uma foto por semana, porque é isso que eu consigo, né? É isso que as postagens me deixam, né, fazer. Porque até você tirar uma foto boa, até você ler sobre aquilo que você vai postar, tem um tempo, né? O tempo de produção é muito maior do que as pessoas pensam, né? E é por isso que tem que começar. Quem tem um celular na mão e quem tá com uma vontade de começar, tem que só começar, porque só assim você vai aprender, né? Como o pessoal falou, na faculdade a gente não aprende a buscar o conselho lá, não aprende a pagar a taxa do conselho anual e tudo mais, né? Então é só fazendo mesmo que a gente consegue buscar, né? Consegue conciliar isso, né? O trabalho com a produção nas redes. Vou entrar aqui, né, então, no assunto, pode? Então, cara, o lance todo é o seguinte, cada um tem uma maneira de produzir. Uma coisa é fato, você, com o celular, você resolve todo o problema. Eu, por exemplo, comecei com Moto G3. E hoje eu trabalho apenas com o meu celular. Eu só uso o celular e um microfone do PlayStation 4, que é esse aqui. Eu já comprei uma pancada de microfone e nenhum deles sai um som melhor do que o microfone do PlayStation 4. Então eu tenho aqui um Galaxy S10
fora de linha, eu uso esse celular e o microfone, mais nada. Uma sombrinha de luz, uma luminária. Aqui, e só. E faço meu conteúdo. Então, não é preciso muito investimento para você começar. Isso é fato. Não precisa de muito investimento. Barato, você consegue começar agora. Qualquer um consegue entrar no TikTok e fazer a sua rede crescer. Eu tenho um amigo, o Matheus, começou há poucos dias no TikTok, está com 1 milhão de seguidores, tá? Só fazendo reações, e já está ganhando dinheiro com isso, com empresas, etc. Então, assim, começar é a coisa mais fácil. Agora, a regularidade é extremamente importante. Então, é necessário se profissionalizar. Isso não tem jeito, não tem como. É necessário que se poste conteúdo todos os dias. Nota, não é necessário que você produza conteúdo todos os dias, mas você pode tirar um dia da semana e produzir uma quantidade absurda de conteúdo, assim como a gente... Gente, quem trabalha com licenciamento, quem trabalha dando aula, sabe muito bem que é ficar sentado o dia inteiro produzindo. Com vídeo é a mesma coisa. Você vai ficar sentado o dia inteiro produzindo. Depois você vai botar tudo organizado, bonitinho, e você pode ali na sua página na internet colocar, olha, todo dia, meio-dia, sai um vídeo, acabou. Agora, eu não vou mentir aqui para ninguém, dizendo que se você colocar um vídeo por semana, um vídeo por mês, uma foto por semana, que você vai crescer, que não vai. Não vai. Na internet de hoje, ou você produz todo dia, ou você não cresce. É assim que o algoritmo funciona. Por que o algoritmo funciona assim? Porque hoje em dia, qualquer pessoa tem um celular e posta na internet. Antes, você tinha divulgadores, há 10 anos atrás, que o cara colocava um vídeo de 1 hora e esse vídeo era visto por todo mundo. Era um computador, alguém chegava e clicava em se inscrever. Agora, a pessoa não se inscreve mais no seu canal. Ele vai sair da tela para ir lá se inscrever e tal. Não é assim que acontece. Você está competindo com todo mundo que está produzindo conteúdo naquele momento. Então, assim, é a empresa, é o mercado, é cobra engolindo cobra, é rato engolindo rato. Isso aqui não é um mundo de Gumball. Isso aqui é uma empresa, isso aqui é um mundo... Assim, a galera que vem para as mídias sociais tem que tratar isso como uma profissão, assim como é a sua profissão diária. Como é a sua profissão diária de dar aula, como é a sua profissão diária de trabalhar como biólogo, como é a sua profissão diária de estar no comércio, como qualquer outra profissão. Se você não produzir todo dia, você não vai crescer. E o pior de tudo é que você demora, no mínimo, 3 anos para crescer. Você tem uma ideia, eu comecei a produzir vídeo no YouTube, eu demorei 1 ano inteiro para chegar a 1.000 inscritos. E demorei mais 6 meses para monetizar o meu canal. 1 ano e meio para ter o primeiro dólar. E só depois de 3 anos consecutivos, colocando vídeo todos os dias, sem perspectiva de ganhar nada, é que eu tive um crescimento. 3 anos depois. Então, assim, não é uma coisa para você ganhar no outro dia. Eu sugiro que as pessoas que queiram entrar para trabalhar com as mídias sociais comecem na graduação, onde você pode errar bastante, onde se você falar uma besteirinha, ela passa batido, você vai lá e refaz, porque é assim que funciona um divulgador de ciência. Você se torna uma fonte confiável à medida que você mesmo conserta seus erros. Quando você não conserta, você não é uma fonte confiável. A maior arrogância da ciência é voltar atrás à medida que erra ou que novas evidências aparecem. Então é assim que a gente tem que trabalhar. Agora, eu não vou mentir para ninguém aqui que queira trabalhar com mídias sociais, de que é um mundo de Gumball, de uma hora para outra você vai crescer, porque você não vai. Ah, Henrique, mas poxa, peraí, você é um cara que fala muito, tem um bom raciocínio, para você é fácil. Eu conheço pessoas que nem aparecem no vídeo. Conheço canais chamados de backstage, que é alguém lendo do lado de cá. Não está nem aparecendo, nem usa o apelo à autoridade, e tem milhões de seguidores. Então, assim, existe um nicho para cada um do seu jeito. Eu, por exemplo, gosto muito de ir a campo, mas eu não posso filmar o meu trabalho. Então, o que eu fiz? Eu criei uma comunidade onde eu compro vídeos e explico. O meu canal virou um canal de aula. De aula. Eu criei um nicho novo, que é um canal de aula. Tem gente que vai se dar melhor indo a campo, como é o caso do Matheus, do Richard, por exemplo. Tem gente que vai se dar melhor conversando. Tem gente que vai se dar melhor fazendo um backstage.
Tem gente que vai... Cada um tem o seu jeito. Nunca ninguém é igual. E não existe competição dentro das mídias sociais. Porque ninguém passa 24 horas assistindo o seu conteúdo. Ele vai assistir o seu conteúdo, vai assistir o do coleguinha, vai assistir todos os outros. Então, assim, vai começar as mídias sociais, um celular e um microfone do PlayStation 4 resolve o teu problema. Agora, você vai gastar muito tempo fazendo conteúdo, tem que fazer conteúdo todo dia, e você vai demorar no mínimo 3 anos para ter algum resultado. Mas, em contrapartida, você vai ter resultado. E mesmo com poucos inscritos, você já pode vender, você pode ganhar dinheiro vendendo produtos do Hotmart. Você já pode... Ó, vocês terem uma ideia, outro dia eu vendi curso do Renato Gaiga, que também é outro fenômeno das mídias sociais. E ganhei R$2.000 vendendo o curso do Renato Gaiga. Você vende curso do Hotmart, você usa o Pix, você pode pedir colaboração por Pix. Ou seja, se invente, meu irmão. Mas o fato é que existe um nicho vago ali a ser ocupado por biólogos, e biólogos são os profissionais mais bem adaptados para esse tipo de situação, porque biólogo dá aula de tudo. Dá de bioquímica, de zoologia, de tudo que você imaginar, fora as outras coisas como física e química, que a gente ainda pega um pedaço. Ou seja, nós somos professores de natureza, então o que está faltando para o biólogo entrar em mídia social, eu não sei o que é. É só botar a cara. O André Henrique quer contribuir também? Quero. Eu lembrei, até escrevi aqui. Eu sou inscrito do Henrique quando ele tinha 35 mil inscritos. E aí eu vi ele disparado na época daquele cara que foi picado pela Naja. Subiu. Ali ele acertou a veia do algoritmo e acabou. Mas não vou esquecer, todo dia tinha uns 3 mil a mais de inscritos. Mas eu não tenho nem 1% do que o Henrique tem. Mas, por exemplo, o meu foco ainda é crescer a minha empresa. Eu vendo mentoria, e eu vejo, mas eu queria focar que eu também conheço gente backstage que fatura muito dinheiro e a pessoa tem um emprego normal porque ela tem um emprego normal, ela quer ainda um emprego normal, mas ela ganha muito dinheiro no canal backstage e é um canal relativamente pequeno, ninguém sabe que é ela no município. Eu sei porque ela conversou comigo como montar um canal, eu expliquei para ela, ela me ultrapassou e hoje ela poderia viver muito bem de YouTube. Mas para quem quer viver de internet, é um nicho muito bom. Você pode vender produto, você pode vender curso. Se você tem autoridade, você cai, vende o seu curso. Eu uso muito as redes sociais porque eu filmo muito as minhas historias. Então, eu tenho muito material de fotos, vídeos de 10, 15, 20 segundos, onde eu explico o que está acontecendo e posto nos stories. Então, não me pesa tanto fazer stories. Então, quando eu faço meus stories, eu não deleto o vídeo. Então, por vezes, eu monto uma série de stories de 15 stories de 30 segundos cada, vídeos de 30 segundos cada, então eu formo um vídeo relativamente grande. Então, não pesa tanto. Esse, para mim, é o segredo para manter o dia a dia. Igual no meu caso, eu sou consultor ambiental também. Como a gente é consultor ambiental, o dia da gente costuma começar cedo. Então, você começa a ver coisas. Vi alguma coisa que posso usar no futuro. Tira uma foto, por exemplo, de uma situação, que aí você explica. Você passa num impacto ambiental, tira foto ou grava um vídeo ali de 2 minutos, 3 minutos. Isso já está no seu celular. E se você acha que você precisa de muito, a minha carreira de consultor ambiental, ela é num J6 Prime. Velhão, nem sei se produz ainda. Aqui ele é GPS, ele é câmera, ele é bloco de notas, eu tiro as coordenadas dos empreendimentos, eu não preciso de praticamente mais nada. Para trabalhar eu comprei uma câmera boa para mentoria, só. Mas é muito recente.
não completou 6 meses ainda. Então, para você começar, você não precisa de muito, não. Se você quiser começar, para mim, com consultoria ambiental, eu não sou muito versado em celular para edição, eu uso o computador. Se você tiver um computador e um celular, você já é consultor ambiental e produtor de conteúdo digital. Você não precisa de muito, não. Igual já o Richard não pode filmar o campo dele, já eu posso. Então eu explico, por exemplo, como funciona uma caixa separadora de água, areia e óleo, um sistema sal. Quem é do CRBio 02, há relativamente pouco tempo, deve ter recebido um e-mail do presidente do conselho explicando que nós podemos assinar sistema sal, porque muitas prefeituras não aceitam a ART do biólogo nessa parte, e é uma competência do biólogo. Tratamento de água e efluente é a nossa competência, e pouca gente sabe. Se é mais divulgado, mais gente vai aprender. Outra área de competência que podia ser divulgada, mas eu estou pecando. Produção de bebidas. Eu tenho um cliente que produz gin. Sou responsável técnico pela empresa dele. Poderia gravar mais stories? Sim, mas ela ainda está em licenciamento ambiental e registro no mapa. Então, eu ainda não acho legal. Mas é uma área de atuação do biólogo. E eu não vejo ninguém gravando conteúdo de produção de bebida. Para o pessoal que está querendo começar, uma grande dica, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas uma grande dica é justamente acompanhar as redes do Conselho, porque temos conteúdo sobre tudo isso. A gente divulga as novas resoluções de áreas de atuação dos biólogos, a gente tem uma revista, O Biólogo, em que a gente fala muito da atuação profissional de forma um pouco mais aprofundada do que nas redes sociais. Inclusive, tem uma revista sobre produção de cerveja, biólogos que trabalham com isso. Então, assim, se quiser buscar fonte para conteúdo, entrem no nosso portal, busquem lá nosso acervo. Agora, nas redes sociais, de 2 anos para cá, começamos muito forte nas redes sociais, estamos crescendo, conteúdos frequentes, e é isso que o biólogo Henrique falou. A constância é muito importante para o algoritmo, e é isso também uma outra coisa que eu queria trazer aqui. Eu acho que essa questão daí de aprender como o algoritmo funciona, aprender a lidar com ele, saber a importância de medir o tráfego de audiência sua, saber qual conteúdo funcionou, qual não funcionou, isso é muito importante. Então, além de ter um celular para começar a fazer seus conteúdos e ter tempo para isso, você precisa estudar a coisa toda, porque senão você vai ficar atirando no escuro. Eu acho que uma formação, como em qualquer outro segmento ou qualquer outra área de atuação, é importante que você tenha uma formação a respeito daquilo ali. E o que é mais interessante é que existem diversos cursos gratuitos na internet. Tem um monte de conteúdo em blogs para você saber como fazer, dicas de como formatar uma imagem. Enfim, todo esse material aí você pode acessar gratuitamente, e para montar o seu conteúdo, o acervo do Conselho é muito legal, e a gente segue aberto, tanto para divulgar o seu trabalho de alguma forma por meio de entrevistas, de matérias, quanto também para dar uma dica, explicar o que pode ser feito, o que é que não pode, sabe? A gente tem um segmento importante da fiscalização atualmente, é a internet. As redes sociais são formas muito importantes de a fiscalização chegar nessas pessoas, tanto que estão atuando corretamente, dentro da lei, tudo certo, com registro, quanto para identificar pessoas que não são registradas e estão atuando como biólogos. Então, cada vez mais, eu acho que a nossa vida está online também, né? E o legal, você vê como é que é a bola de neve, né? Tu vê, quanto mais divulgadores você tem usando o nome biólogo, quanto mais divulgadores você tem usando o nome biólogo e falando sobre a profissão, maior o leque para as pessoas entenderem que aquele profissional é capaz disso. Por exemplo, existe nicho ecológico vago em tudo quanto é lugar. Existe um nicho ecológico de um cara aí, de uma pessoa aí no conselho e ficar ali pesquisando o que saiu de resolução e explicar a resolução.
Um nicho onde, olha, eu vou falar só sobre as profissões do biólogo. E o cara vai lá e fala sobre, por exemplo, a produção de bebidas. E tá lá com o nome biólogo. Aí tu vai aumentando a bola de neve, e isso é emprego para nós, entende? Isso é emprego para gente. O pessoal das empresas começa a entender, opa, precisa de um biólogo trabalhando aqui. Essa área aqui é uma área onde o biólogo atua. Eu vi um vídeo no YouTube e o biólogo atua ali. Cara, vocês não... Assim, a gente consegue, através das mídias sociais, entrar nas casas das pessoas de uma maneira muito fácil. Coisa que a gente não conseguia antes. Antes a gente dependia da TV aberta. Hoje nós temos as mídias sociais que ficam eternizadas. Um vídeo no YouTube é buscável no Google. Ele fica eterno ali. Eterno, gravado ali. Quando o cara quer acessar, ele vai fazer uma pesquisa e vai chegar no seu vídeo e vai ver o seu vídeo. Então, assim, é uma ferramenta fabulosa. Quanto mais biólogos tivermos trabalhando com mídias sociais, mais empregos formais a gente vai ter. Pessoal, se ninguém mais quiser complementar aí desse caminho que a gente tá traçando aqui, eu queria trazer mais uma outra pergunta que tem a ver também com a pergunta do nosso público. A Lia Matelli, inclusive, ela é bióloga fiscal do nosso conselho, ela está aqui presente no nosso congresso. Ela perguntou ao Fabiano, mas eu acho que a pergunta se aplica a todos, né? Quais cuidados você adota na hora de fazer divulgação, no sentido de comunicar de forma ética e responsável os seus conteúdos? Porque a gente sabe que a divulgação científica se fortaleceu muito, né, nesse contexto aqui da pandemia que a gente está vivendo. Inclusive, vocês relataram aí que passaram a atuar mais fortemente na pandemia e tudo mais, na internet. Como é que vocês visualizam, então, a responsabilidade do divulgador científico em face da sociedade mesmo, assim, não só dos colegas biólogos, mas em face da sociedade? Como lidar com fake news? E também outra, só para agregar também aí a discussão, como lidar com barreiras de linguagem para deixar o conteúdo acessível ao público, porque isso também é muito importante. A gente tem que se comunicar com o público de forma que ele compreenda. Então, como é que vocês trabalham com isso? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Está tendo um culto religioso aqui ao lado e estão fazendo música. Conseguem me ouvir de boa? Tudo certo, estamos ouvindo bem. Beleza. Eu costumo tomar todos os cuidados possíveis, assim, né? Tipo, sempre tento, antes de falar, checar o que eu tô falando, dou uma pesquisada rápida, porque como eu produzo um conteúdo mais rápido que a story, eu, por exemplo, vou falar sobre cupins, né? Sempre dou uma pesquisada sobre os bichos, por mais que a gente saiba, é sempre bom tu dar aquela revisada, né? Antes de se comunicar ali. Às vezes tu erra, então eu costumo, vamos supor assim, eu errei, né? Cometi um erro. Eu me retrato do erro, trago a correção, costumo receber os feedbacks do público também, né? Tem muitos especialistas que acompanham ali, então à medida que eles vão me trazendo correções, eu vou utilizando quando acontecem erros. Eu costumo ter esse cuidado. Em relação à linguagem, eu comecei a desenvolver isso já quando eu comecei a trabalhar na prática mesmo, atendendo as pessoas, né? Tipo, sei lá, o cara tá com problema com barata no restaurante, na casa dele ali. Eu já comecei a adequar minha linguagem para comunicar, para não ter aquela linguagem distante das pessoas, né? Às vezes tu fala a língua da academia lá, no começo eu tinha muito disso de utilizar termos técnicos e comecei a perceber que isso não funciona, né? Tu tem que trazer a linguagem da pessoa que tu está conversando ali. Fazer a leitura, né, do teu interlocutor e tudo mais. E além desse cuidado que eu tenho com os feedbacks e tal da audiência, eu tento estar sempre estudando, né? Sempre faço um cursinho ali quando eu posso, leio uns livros no meu tempo livre. Eu tento me manter atualizado para entregar um conteúdo de qualidade. Mais ou menos assim que eu sigo. Tenho todo cuidado, né? Eu tento ter todo cuidado antes de postar. Por exemplo, sei lá, vou fazer um serviço onde eu vou utilizar um veneno ali. Vou me cuidar para utilizar todos os EPIs, né? Para mostrar para a pessoa ali que eu estou fazendo a coisa do jeito certo. Eu trabalho muito com manejo de morcegos em telhado, né? Eu evito de mostrar, por exemplo, quando a gente manipula um animal para tirar ele de dentro da telha ou algo do tipo, para não estimular comportamentos nas pessoas que, porventura, me acompanham e não sabem manipular o bicho. Eu tento ter sempre esse cuidado assim, na minha produção de conteúdo. Acho que isso é
é interessante a gente sempre ponderar, né? Tipo, às vezes até sobre o uso de veneno mesmo. Eu não falo muito sobre venenos, as pessoas me perguntam direto qual veneno eu compro, se tem na internet, tudo mais. Eu não falo justamente para resguardar tanto o profissional como a pessoa ali, né? Que vai talvez inventar uma moda e fazer um negócio ali sem ter tanto conhecimento para fazer. Esses são os cuidados que eu costumo ter. Olha, eu uso a ética do conselho, entende? Eu acho que tudo que eu aprendi utilizando as normativas do conselho já me são suficientes para que eu me embase na ética. Então, eu sempre que comento alguma coisa, eu falo, olha, eu fiz um juramento, primeiro que eu fiz um juramento de respeito à vida, então eu tenho que estar sempre focado no respeito à vida e me baseio naquilo que é a normativa do conselho para falar. Eu acho que isso já é o suficiente. Sobre a linguagem, aí, meu irmão, eu uso a linguagem do povo, tá? E eu demorei a aprender isso. Eu demorei a aprender essa importância, tá? Eu, na verdade, aprendi com um carinha chamado Haroldo Bauer. Foi ele que me alertou essa situação de traduza o termo técnico para a população. Na verdade, dentro da academia, eu venho de uma linha acadêmica em que é necessário falar a linguagem do povo, tá? Porque eu trabalho com ofidiofauna e, ao contrário das outras linhas acadêmicas, que ficam muito atreladas nas Torres de Marfim, o ofidismo é uma doença tropical negligenciada. Então, você precisa de falar a linguagem do povo, ir lá conversar com a vovozinha, ir lá falar com a criança, porque são eles que são afetados por acidentes ofídicos. Então, isso, para mim, já é uma coisa natural. Eu não tive retaliações dos meus pares, mas eu sei que as pessoas de outras áreas costumam ter retaliação dos pares, alegando, pô, tu tá se sujeitando a isso, como eu já vi várias vezes, colegas que trabalham comigo fazendo vídeo reclamando. De algum outro falando, pô, tu tá se sujeitando a esse tipo de coisa, fazer vídeo no YouTube, tá se sujeitando, que é uma coisa ridícula, né? Então, para mim, isso não aconteceu, porque o meu grupo já pensa dessa maneira. Só que eu ampliei a maneira de falar, sempre preocupado em traduzir o científico para o cotidiano. Quando eu chego e falo algo como, por exemplo, porque tal serpente não apresenta dimorfismo sexual. O que quer dizer isso? Quer dizer que a olhos nus eu não consigo enxergar qual macho, qual é fêmea, assim como é o galho e a galinha. E continuo. Isso torna o vídeo mais gostoso, mais palatável, e a ideia de que quem é da academia, meu amigo, não precisa ver vídeo no YouTube. Ele lê o artigo. Eu preciso chegar à população geral, população leiga, aquele cara que está no campo, seja o dono da fazenda, seja o boia fria, quem for, porque é esse que vai ser afetado. Então, sobre a perspectiva da linguagem, isso eu já venci. Quem assiste no meu canal há muito tempo, meu irmão, nessa balbúrdia, sabe muito bem que eu uso uma linguagem bem simplificada, bem traduzida, o que não reduz em nada a qualidade, até porque, se você olhar, o Butantan inteiro está em peso no canal, porque eles sabem que dali não vai sair besteira, e que eles, que ficam muito focados em determinado assunto, podem aprender outro assunto e sabem que vem de uma fonte confiável. Alguém mais quer responder? Olha, eu tomo cuidado muito com a ética na hora de não divulgar dados de pessoas, a não ser que esses dados sejam públicos. Se o dado é público, você pode mostrar. Ainda assim, não mostro. Evito ao máximo, divulgo às vezes uma localidade e tudo mais. Mas eu também sigo a ética do conselho. E no linguajar, eu maneiro, eu pego mais leve, até porque o licenciamento não tem uma linguagem muito técnica, a não ser mesmo os projetos, mas eu sempre explico passo a passo, então eu não vejo muito problema, até porque o meu foco é o foco parecido com o do Fabiano. Nós trabalhamos já com pessoas ou com curso superior ou cursando biologia. Então, nós inserimos termos técnicos da área. No meu caso, do licenciamento ambiental. Eu não preciso
me segurar muito, até porque eu também nunca gostei de usar termos técnicos, que isso afasta o cliente. O cliente não gosta, a gente até brinca que isso é linguagem jurídica, que o advogado que gosta de jogar um termo muito difícil, para parecer que ele tem muito conhecimento. Eu prefiro mostrar o real para o cliente, que isso faz ele confiar em mim, que eu falo a língua dele. Então, eu tento falar igual com o meu público. Eu não tenho muito dessa dificuldade, não. Bom, então, acho que essa parte aí da linguagem, eu acho que uma coisa que eu queria trazer, também que a gente discutiu lá na mesa de como abrir uma empresa, a Roberta Sodré, ela é consultora do Sebrae, ela trouxe dicas bem interessantes também para a presença digital. E aí ela fala uma coisa da persona. A persona é o seu cliente ideal. Então, quando você vai criar um conteúdo, você vai imaginar aquela pessoa. E eu acho que a construção da linguagem tem muito a ver com isso. Se eu vou atingir um biólogo ou uma bióloga, eu vou falar de tal maneira. Se eu vou atingir a criança que pode sofrer um acidente ofídico, eu vou falar de outra maneira. Então, acho que isso é muito importante na criação do seu conteúdo também, né? Acho que isso é uma dica bem legal. Vamos passar aqui para outra pergunta do público. Na verdade, é quase um comentário, né? Do nosso conselheiro, João Páscoa. Ele diz aqui que é fã do trabalho de todos vocês e fala, como sempre, né, que estamos de portas abertas. João é um conselheiro muito parceiro na nossa comunicação, inclusive ele é da Comissão de Comunicação e Imprensa do CRBio 01, e ele fala aqui que ele fica preocupado quando quem produz o conteúdo se diz biólogo ou bióloga e não nos representa, entende? Do tipo, é aquilo que a gente estava falando. É importante você ter o registro profissional, é importante você ser biólogo e bióloga de fato, ser registrado para representar a sua categoria e ter responsabilidade no seu conteúdo. Porque é isso que eu quis trazer aqui também, de como lidar com fake news, pseudociência, que o biólogo Henrique também falou lá no começo. Eu acho que é muito importante combater isso com o seu trabalho também. Então, é um trabalho multifacetado, né? Vai da educação ambiental, vai da divulgação do seu trabalho, do serviço que você pode prestar, e também vai para combater esse tipo de desinformação que a gente encontra aos montes na internet hoje em dia, né? Eu acho fundamental que o cara, quando ele começa a falar... porque eu arrumei uma briga no Twitter outro dia por conta disso, que eu expliquei que biólogo não é a formação, biólogo é formação mais conselho, que ninguém se forma em biólogo, você está biólogo, assim como é em medicina, em direito, em engenharia. É um consenso que é uma união entre o conselho e a união entre a formação. Nossa, foi uma briga. Eu acho que quando as pessoas descobriram que elas não poderiam estar utilizando o nome biólogo, foi um baque muito grande. Mas é necessário que a gente bata toda hora nessa tecla de que biólogo é aquele que está devidamente registrado. Eu sei que não é barato, eu sei que nem todo mundo tem condição de pagar, mas é preciso que a gente dê glamour ao nome, porque qualquer outra profissão, as pessoas vão valorizar o conselho, e a nossa é a única que quer extirpar o conselho. Eu não faço... Quer dizer, eu até entendo o porquê, tá? Eu entendo que exista essa discussão entre a academia, existe um abismo entre a academia e o serviço técnico, que a gente não é formado. Eu já pensei em inúmeros motivos para que isso aconteça, como, por exemplo, o auge da nossa carreira é você estar recebendo como professor universitário, enquanto que, por exemplo, médico ganha muito mais medicando do que sendo professor universitário, um advogado ganha muito mais tendo uma empresa do que sendo professor universitário, e eles trabalham, além de serem professores universitários, eles sabem como é o mercado, e nossos professores, eles geralmente não sabem, não trabalham em outra situação, não têm empresa, e fica realmente difícil para que eles passem para os alunos como é que é o mercado lá fora. Mas os conselhos precisam ajudar um pouquinho também a gente, tá? Porque hoje foi uma exceção. Eu, geralmente, em vários conselhos, o que eu vejo são acadêmicos sendo premiados, acadêmicos que muitas das vezes não têm registro, fizeram trabalhos lindos, maravilhosos, merecem todo o conceito. Mas falta técnico, biólogo,
biólogo mesmo, um cara que acabou de se formar e está trabalhando como biólogo, falando como é a profissão, qual é o dia a dia dele, tá? Eu tenho visto nos conselhos assim, um abandono também sobre o quesito biólogo que trabalha como biólogo. Eu não sei o que acontece, e por contrapartida eu vejo a academia formando cursos novos como ecologia, formando cursos novos como biotecnologia, saindo das anuências do conselho, de alguma outra maneira, ou seja, colocando um profissional sem conselho totalmente desprotegido. Cara, isso tem que acabar. E eu acho que uma das maneiras é utilizar a mídia social e já cobrando para a galera, ó, você está ganhando dinheiro com mídia social, está usando um biólogo? Se você está usando o nome biólogo, você tem consequência. Você tem que respeitar a ética do conselho, respeitar a normativa do conselho, respeitar o conselho de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E, é claro, se beneficiar do nome, porque é um nome palatável. É um nome, assim, quando você fala biólogo, você é biólogo em qualquer lugar. Quando você é médico, geralmente, quando você está em casa, alguém te liga, não, hoje eu não estou trabalhando, não. Biólogo é a tua tia te ligando porque você está uma barata, ou é uma aranha que ela achou 10 horas da noite, uma aranha papamosca está te ligando, e você é sempre biólogo. É uma profissão que tem glamour, é uma profissão em que você é bom em tudo. Sempre você é bom. Quando vai falar de advogado, às vezes alguém gosta, às vezes alguém não gosta. Eu nunca ouvi ninguém falar mal de biólogo. Biólogo é sempre bem visto, bem querido. Então, por que não utilizar esse glamour, falando que você é um profissional, biólogo, etc. Eu acho que falta essa cobrança e as pessoas vão ter que se adequar. Tá na mídia social, tá falando que é biólogo, então você tem que ser biólogo. Senão você não pode falar. E acabou. É o que se pode fazer. Eu queria complementar. Muita gente achando que é biólogo, e eu tenho um vídeo que fala disso e é campeão de hate do meu canal. Campeão de hate. Só que a pessoa não ataca a ideia, ela ataca o interlocutor. Eles não atacam a lei, eles atacam quem está apresentando o vídeo. Por quê? Porque eles acham que eu formei, eu sou biólogo. Aí quando eu explico, você é advogado se você formar em direito? Não. Você é médico se você formar em medicina? Não. Você é engenheiro se você formar em engenharia? Não. Então por que você é biólogo sem ser só formado? Aí eles, porque eu formei. Falei, não, a lei é essa, você está biólogo, eu já fiquei sem exercer 1 ano e continuei pagando mesmo para usar o título de biólogo, mas é desse jeito, a pessoa não entende e eles tentam desfazer. A gente não aprende na academia a trabalhar e fala mal do conselho como se o conselho fosse obrigado, e isso aí eu dou razão, eles acham que o conselho é obrigado a chegar numa empresa e falar assim, vem cá, você vai contratar esse biólogo aqui, toma, esse é o seu biólogo. Falta esse preparo na galera de conhecimento das resoluções, eles acharem que são por serem formados, não estou tirando mérito de ninguém, e falta também o conselho premiar mais, igual está fazendo aqui, chamando biólogo que trabalha na área, biólogo profissional. Não estou desmerecendo acadêmico, porque se não for acadêmico, eu não estaria aqui, assim como nenhum de nós, mas eu concordo plenamente com o Henrique, plenamente. Uma outra coisa que eu acho legal também do biólogo se enxergar como um profissional que pode trabalhar, né? Porque às vezes eles enxergam, vou fazer o meu registro para quê? Se eu não vou conseguir nenhuma vaga, não vou conseguir nenhuma oportunidade, e não enxerga os benefícios de ter o seu registro, de poder emitir uma RT de um serviço e tudo mais. Eu, sinceramente, assim, eu me formei sem saber nada o que era RT, o que era registro, não sabia absolutamente nada. Eu fui para o mestrado lá e entrei lá, não sabia que podia fazer o registro e tal, e quando eu saí do mestrado, eu pensei, agora eu vou trabalhar como biólogo. Eu entrei no site do conselho, fui pesquisar e vi que eu precisava fazer o registro, porque dentro da universidade a gente não vivencia essa prática profissional dos caras que trabalham dentro das empresas como empreendedor, consultor. Há um distanciamento absurdo. Eu não sei se na particular é assim também, mas na pública
Meu Deus do céu, muito distante mesmo. E acho que uma vez que o profissional... E outra coisa também que eu acho do biólogo é aquela coisa de ser muito sonhador, né? Às vezes o cara é tão sonhador, eu queria trabalhar com tal grupo, se eu não trabalhar com isso, eu não quero trabalhar como biólogo. E às vezes, no início... A minha esposa, por exemplo, é farmacêutica. O farmacêutico, ele tem os seus sonhos, assim como todo profissional, mas ele sabe que quando ele sair lá da graduação, ele vai trabalhar numa farmácia no começo, ele vai naquele local que, né, que ele tem mais uma possibilidade de atuar e tal, e vai fazer a sua pós, vai se preparar, mas tem aquela visão de profissional que trabalha, que tem aquele nicho ali para atuar. Eu percebo que a gente não tem isso, assim, o cara sai meio flutuando, e daí ou vai para o mestrado, daí fica lá. Muitas vezes o cara não tem perfil. Eu não ia mal no negócio lá. Eu ia bem e tal. Eu passei no mestrado Conceito 7, mas não era o meu perfil e eu me sentia preso. E às vezes o cara vai para pós-graduação porque acha que não tem outra oportunidade e fica lá fazendo um negócio meia boca, não se realiza profissionalmente. Daí termina eu vi acontecer com muita gente isso. Faz mestrado, faz doutorado. Daí depois lá no final, meu Deus, eu me arrependi de tudo isso, daí reclama do conselho, reclama da pós-graduação, reclama do governo, reclama de todo mundo, mas no final das contas, naquele momento que o cara tinha que se enxergar no momento que estava, o que ia fazer e tudo mais, não teve essa visão, né? Eu acho que é uma visão importante. O que eu quero fazer mesmo, né? O que eu posso fazer? Onde que eu posso me colocar na sociedade, né? Porque é bem isso, as pessoas precisam do biólogo. Tem dúvida, tem problema para resolver. É incrível, eu fico abismado. Aqui em Porto Alegre mesmo não tem outros biólogos que trabalham com controle de pragas assim como eu, sabe? Indo ver as pessoas, conversando, resolvendo problemas que às vezes tu nem usa veneno para solucionar. É muito louco. Eu acho que o profissional tem que começar a se enxergar como uma pessoa capaz de trabalhar mesmo, né? Trabalhar na vida real. Já não seria a hora, por exemplo, da gente ter uma normativa concreta sobre a perspectiva do biólogo dentro das mídias sociais? A gente tinha que ter uma resolução completa. Olha, biólogo trabalha com isso. Claro, a gente não pode proibir ninguém divulgar, até porque professor pode fazer, pode dar aula, tá? Professor de biologia, ele pode fazer. Concordo, mas Henrique. Mas usar o nome biólogo, só a gente pode usar. Só quem está registrado pode usar. Sim, mas isso é exercício legal da profissão. A pessoa tinha que ser notificada ou se registrar ou parar. Falta aquela consulta no site do CFBio, né? Que alguns fiscais podiam dar aquela olhadinha de vez em quando. Sei lá, né? Só uma dica, galera. Não, isso é como eu falei, é um dos segmentos de trabalho da área da fiscalização dos conselhos, é justamente explorar aí na internet também essas atuações. E essa ideia, Henrique, é muito interessante. Inclusive, como eu disse, a gente tem procurado ouvir cada vez mais os profissionais e acho que pode ser colocado para frente a ideia de criar um grupo de trabalho para fazer essa resolução acontecer. Como o exemplo que eu dei da saúde estética, as pessoas se juntaram, fizeram um grupo de trabalho. A gente está com outros grupos também, de resíduos sólidos também, no CRB 01, poda e supressão vegetal. A gente está com grupos de trabalho que estão criando conteúdos que podem vir a ser resoluções também, no trabalho conjunto com o CFBio, né, que na realidade o CFBio é quem tem o papel da normatização, mas os regionais estão sempre fomentando isso e mostrando o que é necessário de ser criado, né? E realmente, eu acho que está na hora de ser criado isso, porque a gente sabe que é um nicho de mercado que tem abrido os olhos de muita gente, né? E depois dessa live vai abrir de mais gente ainda. E olha que eu já vi gente influente brigando ainda para não pagar o conselho. Você sabe disso. Gente influente que usa, trabalha com biólogo e não quer colocar o registro, porque há esse distanciamento aí que criaram na nossa profissão. Eu volto a repetir, gente, outras profissões, eu estou vendo lá o profissional de história, os caras não vão conseguir criar a profissão com conselho. Nós conseguimos uma coisa única. Hoje não conseguiríamos mais. Temos uma profissão devidamente regulamentada, que é biólogo. E eu vejo pessoas dentro da nossa área lutando para acabar com o conselho, falando que não, tem que ser livre. O que é isso? O que é isso? Você finalmente tem uma profissão que é regulamentada por conselho, que pode ser fiscalizada, normatizada, para garantir todos os nossos direitos, e tem gente falando contra. Não confundam
faculdade com conselho. O conselho trabalha com quem está trabalhando. Quem te forma para ser profissional é a faculdade. Se estão criando curso de ecologia, isso é culpa da faculdade. Se estão criando curso de biotecnologia, tudo para competir com nossa profissão, que já existe conselho, isso não é culpa do nosso conselho. Isso é culpa da faculdade, que está fazendo, que está se distanciando do conselho e em vez de estar formando técnico. A gente deveria ser técnico, assim como é o advogado, que sai pronto para trabalhar como advogado, como médico veterinário, como médico, ao invés de viver de seleção natural de bolsa. Fazer a mestrado e doutorado é extremamente importante, mas é mais importante ainda quando você tem estabilidade na vida. É muito melhor que você fazer mestrado e doutorado depois que você está trabalhando, até para levar a sua experiência para dentro da academia, do que ficar contando com uma bolsa 14 anos sem recolher imposto. Se você ficar doente, já era. E contando com isso como se fosse salário. E não é salário, o nome já fala, é bolsa. E no final não tem emprego para todo mundo. Aí vira o quê? Vira o biólogo frustrado porque nunca conseguiu trabalhar. E começa a falar mal do conselho para tudo quanto é lado. E não é assim que funciona. A gente tem que ser mais técnico e tem que respeitar o conselho. Perfeito, Henrique. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que quanto mais a categoria se unir e estar com o conselho, como o conselho quer buscar, né, a ouvir os profissionais e estar junto dos profissionais, isso fortalece e ajuda a todos, né? O conselho existe por uma razão, né? Ele não existe para cobrar anuidade somente. É lógico que o papel do conselho de orientação e fiscalização é para proteger, primeiramente, a sociedade, mas muito também os profissionais. Porque um mercado desregulamentado ia ser, como diria o biólogo Henrique, uma balbúrdia, né? Então, assim, tem que ter a regulamentação, tem que ter a fiscalização, e é isso que o Conselho trabalha para que seja tudo ordenado na atuação profissional aí da biologia. Mas, Henrique, até a nossa presidente, doutora Iracema Cruz, está aqui presente no público, e ela achou ótima a ideia da criação do grupo de trabalho para a gente tentar aí normatizar a atuação do biólogo nas redes sociais. Então, muito, muito legal, muito gratificante ter um fruto como esse aí, né, da nossa mesa redonda. Vamos, se vocês estiverem dispostos, vamos trabalhar nisso e congregar outros profissionais também que atuam no segmento para a gente fazer isso acontecer. E agora, devido ao horário, a gente só tem mais 10 minutinhos. Eu queria passar uma roda aí com vocês novamente, de um em um, para fazerem suas considerações finais. Pode ser na mesma ordem do início. Beleza. Bom, então, queria primeiro agradecer, me coloco à disposição para qualquer grupo de trabalho, para qualquer discussão a respeito da profissão. Eu vivenciei muito essa dor de não saber por onde começar, como trabalhar, isso num momento da minha vida ali que foi bem complicado mesmo. E acho que se a gente tiver essa oportunidade de discutir essas temáticas, acredito que agrega não só para as pessoas, para os profissionais, mas principalmente para a sociedade. Porque eu acredito que a sociedade perde muito quando a gente forma um profissional, forma um biólogo lá por 5, 10, 15 anos, e o cara, por muitas vezes não ter acesso à informação, deixa de atuar, deixa de resolver um problema, deixa de ser útil ali na comunidade dele, porque não teve a oportunidade de aprender. Então, agradeço a todos. Para mim, realmente foi uma honra participar dessa mesa com grandes profissionais. Fico muito feliz mesmo, muito grato, muito obrigado. Bom, eu também queria agradecer, né, primeiramente, né, a todos aqui presentes. Está sendo uma honra maior ainda, né? Eu não sou biólogo ainda, né? Não sou registrado ainda, né? Não estou pagando a anuidade, mas já me sinto biólogo, né? O nosso papel é se sentir biólogo, né? Que nem a gente falou aqui, a gente tem que se valorizar, porque o pessoal gosta de biólogo, não tem biólogo, que nem o André falou, que só tem ele de biólogo na cidade dele. Então a gente tem que se valorizar, tem que se valorizar mesmo. E a minha consideração final é, para quem quiser começar, que comece, porém, com tudo que a gente falou aqui, ser biólogo também é ser biólogo nas redes sociais, né? Não dá para fugir das suas responsabilidades, de leis e tudo que você precisa
respeitar, seja em campo, seja onde for, nas redes sociais é a mesma coisa, né? A gente tem um papel muito grande da divulgação do conhecimento, só que a gente também tem que botar a mão na consciência que esse conhecimento ele pode ser usado para qualquer coisa, né? Então a nossa responsabilidade é muito maior do que a gente pensa, né? E é isso. Bom, eu fiquei muito feliz de estar participando aqui. Realmente, as mídias sociais estão aí, elas estão aí, querendo a gente ou não. Existe nicho vago para a ocupação do biólogo. Se o biólogo não ocupar, o que vai acontecer é exatamente o que acontece no dia a dia. Outras profissões começam a entrar na nossa área e fazendo resoluções na nossa área, e às vezes até nos impedindo de trabalhar na nossa área, né? Você vê, por exemplo, qualquer um que aprendeu botânica, primeiramente aprendeu com um profissional que se formou em biologia ou é professor de biologia, e, no entanto, a gente não pode trabalhar como técnico responsável de sementes e mudas, né? Então, você vai entender como é que funciona. Isso acontece porque a política ela é assim, a política é fluida, é porque a gente também precisa ocupar cargos políticos, tá? Não só a mídia social, mas também cargos políticos. É necessário que a gente tenha uma enxurrada de biólogos dentro do poder legislativo, isso tem que ser imediato, e ocupando todas as áreas para as pessoas entenderem que esse aqui é um serviço do biólogo. Assim como foi o que aconteceu no caso da pandemia, em que a maioria dos profissionais que são infectologistas são biólogos, e a galera não sabia disso, né? Mas somos profissionais dessa área aí também, tá? Para fechar, eu quero lembrar aqui uma coisa interessante, que o fato de eu ter montado o maior canal do mundo sobre estudo das serpentes e também ter montado o maior grupo do mundo do Facebook na língua portuguesa sobre o estudo das serpentes foi o que permitiu que a gente ganhasse algumas imagens únicas que sairão em 3 artigos científicos, sendo um deles provavelmente de alto impacto, onde mostrava uma serpente macho mordendo uma serpente fêmea na hora da cópula, o que não é comum para as nossas serpentes, seja uma novidade. Existe uma possibilidade que esse artigo saia numa revista de impacto. Então, isso está demonstrando que o uso das mídias sociais traz ciência. O outro artigo é sobre uma alimentação e canibalismo sobre micrúrios, e outro também é sobre reprodução magistiana do merreme. São coisas novas, coisas únicas, não registradas antes, e uma delas talvez com alto impacto. E isso foi graças ao uso das mídias sociais do grupo que a gente montou e que a gente recebeu. Para finalizar também, aproveitando que eu estou aqui no conselho, eu queria deixar aqui, eu sei que é uma coisa inconveniente às vezes, mas eu gostaria de deixar aqui, como profissional, uma nota de repúdio ao Zanotto pela atuação que ele fez no decorrer da pandemia, ao que tudo consta sobre a CPI, participou de um mundo paralelo, aí, gabinete paralelo. Eu acho que todos os conselhos deveriam entrar com uma nota de repúdio sobre isso. Eu estou fazendo um repúdio não à pessoa, mas sobre a atitude, não estou aqui ofendendo a honra de ninguém, e também sobre o paleontólogo, eu esqueci o nome dele, mas acho que era Guilherme, que propôs um projeto de lei que notoriamente retira aí a especialidade paleontologia dentro da biologia para a construção de uma nova profissão que prejudicaria muito a nossa profissão. Eu acho que os conselhos, eu sei que, se eu não me engano, o Conselho CRB1 fez uma nota de repúdio sobre isso, mas que maiores explicações deveriam ser tomadas, inclusive que eles sejam chamados no Conselho de Ética para dar maiores explicações e se defenderem, que todos os dois tenham direito de defesa. Mas eu aproveitei o espaço aqui para alertar, tá? Não estou atacando a pessoa, mas a ideia que, na minha concepção, é uma ideia que prejudica muito a imagem do profissional biólogo e a profissão biólogo. Obrigado. Bom, eu queria agradecer o convite para participar. Eu gostei muito de participar. Essa troca, eu sempre vi o Fabiano nas lives, no canal, no Insta, e o Henrique
me dando muito conselho quanto a equipamento, vídeos, e hoje eu estou aqui com eles participando numa mesa que eu jamais imaginaria que participaria com eles. Sou muito grato ao CRBio por ter me proporcionado isso, de verdade. E eu me deixo à disposição para, se quiser, introduzir curso, que eu quero mesmo que o biólogo entre na área do licenciamento, que nós somos extremamente necessários, tá? E qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição. Adorei participar com vocês, foi de imenso prazer. Muito obrigado. Muito legal, pessoal. Eu fico muito feliz aqui também de ter recebido vocês e acho que tudo isso que a gente tem feito nessa gestão do conselho é um primeiro passo para muita coisa que pode vir por aí. Então, como vocês falaram, talvez a gente possa fazer uma live aí mais longa só sobre esse assunto. Vamos trocar ideias, vamos estar sempre juntos, porque isso enriquece a todos, tanto ao conselho quanto aos profissionais e também aos estudantes. Fico muito feliz aí também pelos comentários do público. Agradeço aí a todos que nos acompanharam. E agora eu convido a todos para o encerramento do 25º Combio, que foi um sucesso. Quero ouvir também todos vocês nas nossas redes, nos nossos e-mails também, o que acharam do congresso, do formato virtual. Funcionou, não funcionou? Vamos conversar para saber como trabalhar daqui para frente. Essa foi a primeira vez que o congresso foi virtual, mas vimos que é muito, muito rico trazer pessoas de outros lugares do Brasil, trocar ideias com pessoas que estão assistindo, que são de todas as partes do país. Isso é muito legal e torna tudo muito mais acessível, porque também concedemos aí a gratuidade, né, para estudantes e para profissionais, então todos puderam participar. Isso é muito importante e é uma coisa que estamos trabalhando nesse sentido, de trazer sempre conteúdos de interesse e da forma mais acessível possível. Então, vamos lá agora para o encerramento do 25º Combio, e lá vão ser anunciados os tão esperados vencedores do concurso de fotografia e também do prêmio Bertalange de Moretti, que vai ser premiado em 2 categorias, iniciação científica e pós-graduação. Vamos lá, e na outra sala... Marcela, caso queiram, me comprometo a fazer um workshop sobre como produzir vídeo e usar mídia social, tá? Só me chamar que eu tô aí. Maravilha, eu também fico à disposição porque eu puder ajudar aí e vamos aí. Muito legal, muito obrigada, pessoal. Fico muito feliz e agradeço aí mais uma vez a todos. Vamos lá para o encerramento e nos vemos em breve, né? Também no próximo Combio, mas no próximo movimento aí do CRBio. Vamos sempre acompanhando nossas redes sociais. Um abraço e boa noite a todos. Boa noite.